Seja bem-vindo a mais um Excelência Verso, esse podcast maluco onde a gente traz pessoas para falar de vários assuntos diferentes para te ajudar aí no seu desenvolvimento, a complementar o que você usa no seu dia a dia, o que mais você pode utilizar e conhecer outras áreas também, que às vezes a gente está muito enviesado ali nas coisas que a gente faz e a gente não presta atenção que tem outras áreas, outras pessoas trabalhando em coisas muito fodas que poderia ser interessante você saber. Antes da gente entrar no assunto e apresentar a convidada, vamos falar da Excelência. A Excelência Consultoria e Educação é a empresa que hospeda aqui o nosso podcast e nós trabalhamos com consultoria, desenvolvimento e treinamentos na área de BI, Business Intelligence. Então, se você tem aí alguma necessidade na sua empresa com controles, na área de análise de dados, né? Se você fica fazendo aquelas planilhas toda vez manualmente, aquela coisa chata, repetitiva e com possibilidades de erros, a gente automatiza tudo isso para você. E se sua empresa também, a sua equipe precisa de treinamentos para ganhar produtividade em Excel, Power BI e outras ferramentas, pode contar com a gente. Os nossos contatos estão aparecendo aí, é só você entrar em contato que a gente vai ver qual que é a melhor maneira de te ajudar. Bom, falando agora do assunto. Primeiro eu escolhi a pessoa, depois o assunto. Eu falei, eu preciso que essa pessoa venha aqui, que eu sou fã dela, para falar de um assunto muito interessante, mas eu escolhi a pessoa primeiro, depois a gente vai decidir o assunto. Eu falei, eu quero que ela esteja junto com a gente aqui. Lembrando que nós estamos no mês das mulheres, então agora, né, no mês de março, só mulheres que estão sendo entrevistadas aqui junto com a gente. Então, e essa é uma pessoa que eu gosto bastante. Eu vou deixar que ela se apresente. Fala aí, Fran Fernandes, seja bem-vinda. Olá, Luiz, muito obrigada, muito obrigada pelo convite. Um prazer enorme estar aqui, e rever você e rever todo mundo aqui da Excelência. Eu sou a Fran Fernandes, eu faço parte da Guarda-Chuva, sou uma das cofundadoras da Guarda-Chuva, que é uma escola de empreendedorismo social. Lá a gente trabalha com projetos e formações de desenvolvimento para lideranças de impacto, para organizações do terceiro setor e também negócios de impacto sociais. A gente ajuda projetos sociais a se incorporarem e ganharem novos rumos, novos contornos aí enquanto organização. Mas eu gosto muito de um monte de coisas, então acho que a gente tem vários caminhos aí hoje para esse nosso papo. Perfeito. A Fran, ela tem uma linha, que nem eu, ela tem uma linha muito definida, mas tem uma aleatoriedade em volta que nos acompanha, né, Fran? É isso. Meio caótico, mas maravilhoso, né? Não é caótico, é caórdico. Caórdico? Caórdico, porque mistura caos e ordem na medida exata, assim, pra gente. Perfeito. E isso é um nome, Adorei. uma teoria que eu já estudo aí, que é muito bacana. Adorei esse nome. Então, bom saber que essa minha doença tem um nome. Tem um nome. Olha, vou querer saber mais sobre isso. Fran, vamos lá. Você falou algumas palavras interessantes e eu tenho certeza que algumas pessoas vão falar, mas como assim? Empreendedorismo social, impulsionar negócios de impacto social, que você falou, e o terceiro setor. É muito termo que eu tenho certeza que a galera não deve conhecer, pelo menos os três, acho muito difícil. Vamos começar pelo começo. O que abrange mais, o maior nível, é o terceiro setor? Faz sentido, gente? Na verdade, a gente pode entender que hoje, o ecossistema de impacto social, ele é esse grande guarda-chuvão, vou usar esse Perfeito. nome aí, o empreendedorismo social, é uma das maneiras da gente atuar nesse campo, nesse ecossistema de impacto social. Certo. É porque hoje, dentro desse ecossistema, o terceiro setor, embora o terceiro setor é o setor das organizações sem fins lucrativos, para quem ainda Está não embaixo de não uma conhece, das áreas exatamente. dessa. E aí, quando a gente está falando do ecossistema de impacto, hoje existem outras possibilidades, Então, entendi. hoje a gente fala, que as OSCs, que são as organizações da sociedade civil, antigas ONGs, a gente teve até essa mudança de nomenclatura aí. Então, as ONGs viraram OSCs, a partir de uma regulamentação que teve aqui no Brasil, para a gente formalizar esse nome, entendendo que é mais interessante fortalecê-las pelo que elas são, que são organizações da sociedade civil, e não pelas... porque não é uma organização não governamental. Perfeito. Mas em termos de estrutura e tal, mudou-se pouca coisa. Mas aí a gente tem hoje nesse contexto, assim, nesse guarda-chuvão do ecossistema de impacto,
essas organizações sem fins lucrativos que já existem há muito tempo, né? Começaram lá com uma coisa muito filantrópica, da época das Santas Casas, mas hoje a gente tem outros modelos, por exemplo, os negócios de impacto. Os negócios de impacto são negócios que nascem com fins lucrativos, mas nascem para resolver problemas sociais. Né? Entendi. Então, eles têm uma configuração de empresa, né? Então, o modelo jurídico, né, deles e tudo mais, de faturamento e tal, é via segundo setor, mas aí eles têm essa finalidade de resolver algum problema de impacto social. Né? Então, a gente tem vários casos muito legais aí de empresas que juntam essas duas coisas. E aí a gente tem dentro desse guarda-chuvão um outro parênteses, assim, que é os negócios sociais. Né? E negócios sociais é uma nomenclatura bem específica, né, que foi criada pelo professor Mohamed Yunus, que fala de negócios que não distribuem dividendos. Né? Então, assim, é um negócio do segundo setor, ele tem finalidade de lucro, tem finalidade de impacto social, mas aí o que sobra lá não pode ser devolvido para o sócio, né? Ele é investido inteiro no próprio negócio. Lá. Então, assim, hoje a gente tem vários jeitos de atuar dentro desse setor de impacto social. Então, acho que para quem está começando, assim, às vezes é um bom começo entender todo esse mapa, né? E eu acho que, então, o que está mais próximo das pessoas é o negócio no segundo setor, que ele tem o fim lucrativo e tem o impacto social. Isso. Acho que a gente pode dizer que isso é o que está mais próximo das pessoas. Sim, vamos citar exemplos de serviço assim. Eu acho que uma coisa que ficou muito forte, assim, né, que está dentro desse guarda-chuvão do setor de impacto social e ficou muito famoso nesse caminho das empresas, é o ESG, né, ou ESG. Então, hoje, muitos de vocês já devem ter ouvido falar, né, aquelas 3 letrinhas ali do ESG, ou às vezes aparece como ASG, né, que veio aqui para o Brasil, mas que nada mais é que são ações e estratégias da empresa que estão olhando para questões de impacto social positivo, né? Tanto no campo do ambiente, né, o E, do environmental, do social e da governança, que a gente também está entendendo como impactos positivos na sociedade. Né? A partir do momento que a gente tem uma gestão ética, né, uma gestão séria, uma gestão transparente ali dentro da empresa, isso também tem reflexos positivos, né? Uma organização que cuida dos funcionários, que está, né, alinhada ali com práticas, né, de bem-estar e tal, está favorecendo, exatamente, favorecendo todo esse impacto social. Então, acho que talvez o ESG, né, que vem evoluindo aí, talvez é um próximo passo, né? A gente falou bastante de sustentabilidade nas empresas, de responsabilidade social corporativa, de, né, responsabilidade empresarial. Então, acho que do mesmo jeito que as coisas vão se renovando, né, vão ganhando novos contornos, hoje, talvez, dentro do segundo setor, uma das práticas que a gente tem bastante forte, assim, é o ESG, né? Legal. E aí, pensando, então, nesse segmento de empresas que tem o fim lucrativo, né, e ele quer trabalhar de uma maneira mais ativa perante a sociedade, a comunidade. Ele escolhe apoiar projetos e também ele tem os benefícios fiscais disso, né? É por aí. Na verdade, são duas coisas diferentes, né? Tá. Hoje a gente tem esse caminho da empresa que pode apoiar projetos de impacto social, né? Que daí é um caminho até mais antigo, né? Através de vias de lei de incentivo, né? Que a gente chama de renúncia fiscal. Então, a empresa tem lá um saldo que ela tem que pagar em impostos e aí tem um percentual que ela pode destinar para projetos do terceiro setor. Aí esses projetos têm que ser do terceiro setor especialmente. Okay. Mas esse caminho, assim, embora ele já seja mais velho, a gente ainda tem dificuldade, às vezes, né, de encontrar empresas que fazem isso, porque daí passa por um setor de contabilidade, não é qualquer empresa e qualquer projeto, então tem assim, tem fundos, né, específicos, né? Então, por exemplo, tem o fundo da infância e adolescência, né? Então, você quer, a sua empresa quer apoiar projetos com aquele fundo, as organizações que participam não pode chegar só na tua porta, bater e falar, eu quero rodar um projeto. Entendi. Eles escrevem um projeto para o município avalia aquilo, né? Então, no nosso caso aqui, vai para a Secretaria de Promoção Social, por exemplo. A Secretaria fala, esse projeto é importante para o município.
Então, faz sentido para o município, por isso que o município está abrindo mão de receber isso em imposto e vai receber isso em projetos. Então, passa primeiro por esse crivo, né, do poder público falando ele está apto a receber, e aí esse empreendedor recebe essa carta aí, né, de investimento e fala, ele pode receber até X mil reais disso. E aí o empreendedor pode bater nessas empresas para fazer esse caminho. Então isso acontece no esporte, acontece na cultura, né, com mais volume, assim, acho que turismo tem algumas coisas específicas, né, mas é mais forte na cultura e no esporte. Né? Perfeito. E aí esse outro caminho, na verdade, das empresas, né, com fins lucrativos no setor de impacto social, são empresas que estão remodelando o seu jeito de existir assim no mundo, né? Por exemplo, a gente tem um negócio de impacto que é a Editora Voo. A Editora Voo é uma editora de livros, mas aí eles refinaram o modelo de negócio deles para livros que vão contribuir de forma positiva com o desenvolvimento do mundo, né? Certo. Então, assim, aí em termos de governança, é uma governança 100% feita por mulheres, né? Todo mundo que participa lá, então já tem esse viés, né, esse recorte mais específico, assim, né, para quem está tomando as decisões. Eles têm todo um processo, por exemplo, olhando para questões ambientais de onde está vindo o papel que eles estão imprimindo nos livros. Olha então, só. Tá vendo? Tipo, é uma empresa, né, uma empresa tradicional, só que daí ela acrescenta elementos de impacto social em toda a sua cadeia. Que é o que a gente acha que todo mundo devia começar a fazer. Né? Porque é o melhor caminho, pensando que a gente já está em todos os limites sustentáveis possíveis, né, do mundo. Assim, né? A gente não tem mais como. E aí essa coisa de pensar em negócios, que a gente usa até esse termo regenerativo, né? Porque a gente estava falando de sustentabilidade, e sustentabilidade é meio que ficar no 0 a 0 ali, né? Não ferrar mais as coisas. E aí hoje a gente está falando da regeneração, de como é que a gente vai criar empresas, negócios, organizações que ajudam a curar. Positivamente. Que ajudam a regenerar. Fica 1 a 0 para o mundo, né? Fica muito bom. Então são coisas muito legais, assim, são discussões novas, né? Até esse termo regenerativo, né? Esse paradigma regenerativo são coisas que vêm ganhando corpo, assim, né? Para falar, olha, é meio que em termos lineares, é tipo um pós-sustentabilidade, assim, perfeito. Né? Pensar depois disso. Muito né? mais. E aí é bem legal, né? E aí como é que a gente começa a cutucar empresas, para desde o começo ali, né? Ou empresas que já estão tradicionais, como é que elas vão repensar os seus modelos de negócio para trazer impacto. E aí pode ser em todos os caminhos, né? Pode ser um redirecionamento para apoiar a comunidade. Então, agora a gente vai fazer mais projetos que sejam de voluntariado. A gente incorporou um projeto de voluntariado na nossa organização, e a gente presta um serviço comunitário na onde a gente está instalado. É uma das maneiras, que é comum, inclusive, né? Voluntariado é um caminho que as empresas já conhecem. Sim. Mas tem muitas outras coisas, né? Então, eu falei, em toda a cadeia produtiva, né, da empresa ali, né, desde a compra dos fornecedores, né? Eu vendo alimentos no restaurante, de quem você está comprando, né? Pode ser uma escolha que vai trazer mais impacto social ou não. Então, assim, tem muitos caminhos para a gente trazer impacto positivo. E aí a gente pode começar a pensar sobre isso. A gente viu isso há uns anos atrás. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas era o Fair Trade? Mais ou menos? É um ótimo exemplo, né, de negócios de impacto social. Porque o Fair Trade, ele é justamente pagar melhor em todos os lugares, assim, né? Não é só quem ganha dinheiro lá na ponta, quem comercializa. Por exemplo, aqui em Poços, a gente teve um movimento muito grande do café. Do café, né? eu lembro. Mas o Fair Trade na Europa, isso, exatamente. O Fair Trade na Europa é um movimento muito grande que expande, né, para outros tipos de produtos. Na Guarda-Chuva, a gente fez um papo com o Márcio, eu não lembro o sobrenome dele, assim, mas ele é um conhecido da Raquel, lá da Guarda-Chuva, e ele trabalha com comunidades de artesanato e vende fair trade, né? Então ele consegue, assim, às vezes umas comunidades do Nordeste e do Norte que vendiam artesanatos, assim, sem esse valor agregado, assim, né, por quem estava fazendo, né, contando essas histórias. Ele conseguiu levar esse movimento Fair Trade lá e remunerar muito melhor as pessoas daquela comunidade. Só. Então, assim, é um negócio, gira dinheiro, paga muito melhor os artesãos, quem está comprando está ficando satisfeito. Então, meio que vai amarrando todas as pontas, né? E aí é isso que a gente quer dos negócios, né? A gente fala muito o Instituto Legado, que é um instituto que também faz uma coisa bem parecida com o que a gente está tentando fazer aqui, né, no sul de Minas, mas eles atuam lá em Curitiba. E o James, que é o fundador, ele fala uma coisa assim, o que a gente quer é levar um pouquinho do empreendedorismo para o social e o social para o empreendedorismo. E aí é isso que a gente fica tentando
contornar aqui, né, nas nossas falas, nas pessoas que passam lá dos nossos cursos e tudo mais. Nossa, muito legal. Então, esse movimento regenerativo e pensar além da sustentabilidade, que a gente sempre enxergou a sustentabilidade, ainda mais em empresas maiores, como é o mínimo que você deveria fazer, né? A gente sempre viu isso e falou assim, nossa, a empresa fala, eu plantei tantas árvores depois de derrubar tantas árvores. E contava uma vantagem, né? Eu derrubei 1000 árvores, mas eu plantei 1000 árvores. Mas a gente fica com aquela coisa assim, isso é o mínimo que você, né? E agora você está falando de empresas que se derrubaram 1000 e plantou, sei lá, 1.500, 2.000, já está positivamente, né? Exatamente, né? E vai para... E aí como é que vai transformando isso, né, do discurso para práticas na comunidade, né? Vai estendendo o que a empresa faz, né, para a comunidade, vai conseguindo colocar a comunidade dentro dessa cadeia. Então vai aumentando o grau de responsabilidade, mas não é uma coisa, né, que a gente vê muito assim esses nomes hoje, né, do greenwashing, né, que é meio que essa coisa falsa assim, né, tô fazendo por marketing exclusivamente, sim. porque a gente não tem problema em fazer com marketing, né, fazer e falar que está fazendo. O que a gente não gosta, o que eu digo a gente lá no setor de impacto social é falar que está fazendo e não está fazendo. E não está fazendo. Né? Aí... Porque se tiver, né, junto com a gente para fazer ações, seja no terceiro setor, seja doando recursos, que tem impacto, né? Que tem impacto, para a gente está ótimo. Pode fazer né? marketing que quiser. Exatamente. Se alguém estiver ali recebendo, o benefício disso é legal, né? E eu acho que é interessante isso que você falou, desse exemplo que você falou do Nordeste, dos artesãos aí. É legal que a gente pensa, geralmente, quando fala de empreendedorismo, essas coisas assim, já foca muito 100% em capitalismo. Eu preciso comprar barato e vender caro, e o próximo compra, que vai querer negociar sempre para comprar barato e vender mais caro. Sempre aquela coisa, né, muito capitalista. E não, está voltando e tendo uma coisa sustentável, né? Chegando até, assim... a pessoa que com um olhar muito capitalista, ela podia falar, eu vou comprar daqueles caras baratíssimo, porque eles não dão valor no trabalho deles e eu vou ganhar uma fortuna do outro lado. Só que não, o cara está fazendo todo um trabalho pensando em reverter isso para a comunidade. Eu acho que isso é fenomenal. E isso tem a ver com uma mudança na mentalidade de quem está liderando esses movimentos também, né? Porque igual você falou, olha, a gente está no mundo capitalista, né? A maioria do mundo opera ainda nesse modelo, né? E tem até umas teorias de desenvolvimento da consciência que, nossa, é muito legal. Acho que você ia curtir também esse tópico, assim, se você não conhece muito. Não conheço. Que fala de desenvolvimento de níveis de consciência, né? E aí esse nível que a gente está vivendo hoje assim, no mundo, a gente chama de nível laranja, que é esse nível do capitalismo, do mecanicismo, da coisa departamental. Né? Sim. Então, a maioria do mundo, né? Quem tem poder no mundo ainda opera com essa mentalidade, né? De tipo meritocracia, né? Então, se você trabalhar muito, você vai conseguir sim. 14 horas por dia. 14 horas por... Não, né? Trabalha enquanto os outros dormem. E tá vendo como que é comum essas falas no nosso dia a dia, né? E aí, as pessoas assim, tem ouvindo níveis... já até vem a cara, né, das pessoas. A gente consegue categorizar, né, perfeitamente, né? O homem branco, hétero, de gravata em Wall Street é a cara desse nível de consciência, assim. Perfeito. Né? Mas a gente tem níveis de consciência, né, mais para baixo, no sentido, assim, de que a gente já passou por eles historicamente, e aí hoje a gente já tem estudos que estão mais para cima. Né? Então, por exemplo, depois desse nível laranja, aí tem outros aqui, mas acho que eu vou falar desses para cima, assim, né? Tem um verdinho, que a gente chama, né, que é um mais holístico, né, que está olhando de novo e entendendo a natureza como toda parte, né, da gente e tal. E aí depois tem outros níveis mais de integração mesmo, né, o nível amarelo, o nível turquesa. E aí tem muita coisa no campo das empresas que a gente está estudando sobre isso, né? Por exemplo, tem um livro que chama Reinventando as Organizações, que é de um cara, né, chamado Frederic Laloux, e ele pegou esse estudo dos níveis de consciência da humanidade, assim, da sociedade, e trouxe para o contexto das empresas. Então, sabe, tem empresas que claramente, assim, a gente vê que estão operando, né, operam ali no nível vermelho, que tem a ver com essa coisa do pioneirismo, e aí tem todos os níveis, tem tipo um lado de sombra e um lado de luz, né? Então, tem empresas que estão ali operando dessa maneira, nesse nível vermelho, que é pioneirismo, da inovação, do explorador, do eu faço sozinho, mas a contrapartida é isso, né? Tipo, eu faço, o ego é muito forte, né? Então, a gente consegue pensar em líderes que tem ali, né? No outro nível, que é o laranja, sabe? Aí cada nível
vai tendo essas evoluções assim mesmo. E aí cada nível de cima, a gente fala, né, na teoria integral assim, que ele inclui e transcende o outro. Então Perfeito. ele pega o melhor daqui, a hora que você está evoluído aqui, vai indo assim, e às vezes tem algumas DPs, né, no caminho que a gente não evoluiu em algum lugar, né? Mas a gente está, de fato, né, nesse movimento de mudança de nível de consciência, primeiro por causa das crises, do cenário, né, multicrises assim, que a gente está vivendo. Então, meio que eu lembro que na época do Covid, né, a gente falava, nossa, né, é uma crise sanitária dentro de uma crise social, dentro de uma crise climática, né, e, sabe, em um contexto mega complexo e que vai exigir que a gente, as nossas empresas, as nossas organizações, saibam lidar cada vez com esses cenários mais complexos. Sim. E aí a gente vai precisar evoluir em termos das pecinhas que estão operando esse sistema, assim, né? Então não tem como a gente fugir disso, né? E é tão legal, você falou disso do capitalismo, né? Desse cenário que a gente vive hoje. Hoje tem movimentos, tipo um movimento que chama capitalismo consciente, que são dessas empresas que estão olhando para essas coisas. E aí tem exemplos, assim, de empresas grandes. Esse movimento do capitalismo consciente é um movimento grande já, né, consolidado no mundo. Tem um movimento que chama bancos éticos, tá ligado? Eu falei, tem bancos éticos, vai dar certo. Parece que não combina essas duas palavras no mesmo, né? E aí a hora que eu vejo esses movimentos, assim, né, então essa galera que tá pautando mesmo esse movimento do capitalismo consciente, tá estudando e criando práticas de empresas que curam. Tem um livro, inclusive, que chama Empresas que Curam, porque a gente ainda está no movimento de empresas que só adoecem as pessoas, né? É verdade. Ninguém, sabe, é raríssimo, assim, as pessoas que a gente consegue ver que estão trabalhando ou estão empreendendo e estão mega felizes, sabe, pessoalmente estão satisfeitas. Sim. E conseguem, sabe, dar um check ali em todas as coisas, assim, de bem-estar, né? Não tão saudáveis. E aí hoje esses outros movimentos, né, que daí não falam só do terceiro setor, mas especialmente do segundo setor, que é com fins lucrativos, é de empresas que curam, né? Sim. E aí chegando a conclusões que empresas que estão alinhando, né, o seu propósito a essas coisas ambientais, a questões, né, climáticas, a questões sociais, a questões de engajamento na comunidade, tem um resultado positivo no bolso. Olha, né? Que legal. É assim, e aí não sou eu falando que estou no impacto social, sabe? São os livros, as pesquisas de grandes empresários, né? O professor Raj Sisodia, empresas com 1.000 funcionários, com 10.000 funcionários que funciona. E aí você fala assim, tá vendo, cara? Tem vários novos caminhos por aí. Você não precisa seguir aquele caminho tradicional de sempre, focar no capital. Agora eu não posso olhar para sustentabilidade e alguma coisa a mais. Tem empresas que estão fazendo isso e está dando certo. E que estão refletindo melhor, né, nos índices de performance e tal, por causa justamente dessas outras coisas que ela está olhando, né? E até em termos de consumo, né, quando eu olho, por exemplo, para a geração Z ou para essas gerações que estão vindo agora, assim, né, são jovens que estão conectados com isso, né? São acho que a geração, assim, né, que já veio dos millennials para cá, né, essa galera do finalzinho de 80 para cá, assim, a gente já teve uma outra relação, né, com o trabalho. A gente quer trabalhar, mas a gente quer trabalhar diferente, talvez, dos nossos pais que entraram numa mesma empresa, ficaram lá a vida inteira, né, tinha carreira. A gente já quis outras coisas, né? A gente já foi uma geração que não, a gente quer empreender, a gente quer fazer coisas que estão alinhadas ao nosso propósito, né? Tanto é que você trabalha com isso faz muito tempo e é isso que brilha teu olho, né? Você foi criando vários caminhos novos, mas tudo gira em torno disso que te brilha o olho. E eu acho que isso é comum para nossa geração. E eu acho que eu tenho um irmão, né, que é da geração Z, e aí ele, de fato, ele enxerga um mundo totalmente diferente. E aí eu tenho outros primos, assim, mais novos ainda que ele, né, que alguns estudos chamam de geração alfa, que é uma galera que, tipo, eu quero trabalhar com coisas que estão cuidando do mundo, né? A gente não tem espaço mais. E aí, dentro disso, muita coisa legal, assim, tá rolando, né? Isso é muito legal você falar, porque você falou perfeitamente, né? A geração millennial, né, que nossa faixa etária, ela já veio um pouquinho diferente dos pais, ela já está aberta a mudanças, né? Você vê gente com 30 anos pivotando a carreira. Né, tipo, eu era veterinário, agora eu sou advogado, tipo, uma vida totalmente bifurcada. E tá tudo bem, né? Eu falo pela minha questão geracional que quando eu fui sair da empresa tradicional que eu trabalhava para abrir a minha empresa,
todo mundo da geração mais velha falou, você é louco. Como que você vai sair de uma empresa que você ganha um salário fixo para abrir a tua empresa? Então, assim, já foi uma quebra de paradigma. E uma coisa que é muito legal você falar da geração Z, da geração Alpha aí, né? Que eles são os mais novos ainda que a gente, é que a gente tinha uma impressão do seguinte, e eu falo até por mim, né? Eu tenho uma filha de 18 anos que está ali operando o podcast com a gente, e sempre que a gente vê, a gente pensa assim, essa geração, ela não quer trabalhar igual a gente trabalhava. Porque a gente tinha orgulho de falar, nossa, na tua idade eu já fazia isso, na tua idade eu fazia aquilo. E a gente vê que eles estão um pouco menos preocupados que a gente. E aí eu via muita gente falando assim, mas essa geração nova não quer saber de trabalhar. Eles não querem saber de trabalhar. Não quer. Só que aí, não é que eles não querem saber de trabalhar. Eles estão olhando pra gente e falando assim, eles estão adoecendo, depressão, remédio para ansiedade, e ele ainda quer que eu siga o caminho dele, acabando com o planeta, combustível fóssil, e ele tá olhando para mim e falando, vamos, vamos. Não faz sentido nenhum para eles. Não faz sentido, e por isso que eles têm uma mente muito diferente da nossa. Então, eles vão resolver os problemas do jeito deles. Eu tenho certeza que daqui 20 anos vai ser muito diferente do que a gente tem hoje, das coisas que estão acontecendo. A relação de trabalho vai ser outra também. Né? E a gente vê que isso está mudando completamente. Né? Ainda existe muita resistência, ainda existe, né, muitas situações que acontecem. Né? Aqueles que são totalmente a favor só da CLT ali fechada, e tem gente que já está a favor de abrir um pouco mais. E não tem uma resposta certa, né? Tudo depende. Então eu vejo que vai estar tudo diferente daqui 20 anos, sem dúvidas. Com certeza, né? Eu acho que essa questão do trabalho já tem a gente, né? A gente que está aqui hoje, né? Enquanto millennials, assim, a gente olha para trás, né? Geração ali baby boomer, geração X, os nossos pais, e vê para frente, assim, vê o quanto mudou. Eu começo de fato, né, eu olho para essa galera que hoje está com 25 anos, né, meu irmão tem, mas talvez até essa galera de 18, assim, trabalho é um dos pratinhos que eles têm que equilibrar, né? O que pra gente era assim, tipo, pra geração dos nossos pais era o prato, pra gente falou, a gente já começou, a gente foi aquela geração de será mesmo, né, que é isso, né, será que é só isso, né? E aí eu acho que vai mudar muito ainda, né? Eu acho que a tecnologia exponencializa o como a gente trabalha, o que a gente trabalha. Né? O meu irmão, esse irmão meu que tem 25 anos hoje, ele se formou em marketing, trabalha com gestão de tráfego e mora lá em Natércia com a minha mãe, tá ligado? Ele tá prestando serviço para outras empresas em São Paulo. Muito tranquilo, mora com uma qualidade de vida excelente, né? Numa cidade que, né, em termos de níveis de violência, né, tudo muito tranquilo, né? Morar lá em Natércia, andar a pé pra rua. E tem uma qualidade de vida e consegue prestar serviços, sabe? Então, acho que a gente está ressignificando o que é viver bem, assim, né? Eu acho que essa galera tá sabendo melhor que nós, né? A gente tá descobrindo muito tarde esses efeitos disso, né? Da gente continuar seguindo essa carreira, essa relação com o trabalho, que é essa coisa doente, né? Igual a geração dos nossos pais tiveram, né? Sem geração dúvidas. que, na hora que eu aposentar, eu aproveito a vida. E aí, tipo, nem deu tempo, né? Meu pai foi um que trabalhou a vida inteira, ficou ruim com 60 anos, morreu e não conseguiu, né? Nem viajar, assim. Então, eu acho que a nossa geração pensa diferente. Eu acho que daqui pra frente, as relações com o trabalho vão ser cada vez mais fluidas, né? O que a gente tá chamando de trabalho. O que a gente tem dificuldade hoje de falar assim, não, eu vou pro home office, né? Tô indo para casa e tô trabalhando, e aí os nossos pais já não entendem. Eu acho que daqui pra frente vai ser mais complicado de explicar. Nossa, né? Sem dúvidas. Porque estão no celular, né? Eles resolvem pelo celular as coisas. Então, eu não sei, né? Acho que a hora que eu gosto muito de tecnologia, né? Você sabe disso. Então, acho que com esse boom aí das inteligências artificiais, olha quantas possibilidades, né? Sem dúvidas. E aí eu acho que essa geração é uma geração que vem 2 pés no peito, assim, para falar, olha, ou a gente
cuida dessas coisas, né? Ou a gente está olhando para isso. Eu acredito muito assim na juventude, né? Eu trabalho muito com os alunos lá no Instituto Federal pela Guarda-Chuva. Eu boto muita fé assim na juventude, né? No que eles estão vindo, no que eles estão pautando, no que eles estão chamando de o que é importante, né? E esse limite aqui desse limite aqui eu não passo, porque daí se eu tiver que trabalhar 40 horas, para mim não é interessante, eu arrumo outra coisa para fazer. Uhum. E aí a gente fica escandalizado, ainda diz, nossa, como assim? E aí eles vão falar, é isso. Eu vi um TikTok de uma menina que chorou no primeiro dia de trabalho e pediu as contas porque ela descobriu que ela ia ter que trabalhar 8 horas. E aí chegou no fim do dia, ela pediu as contas, saiu chorando do lugar. Falou, eu ia ter que trabalhar 8 horas. Eu falei assim, menina, você tá achando o quê? Eu pensei, né? Aí depois eu falei, não, calma. Ela tá certa, vamos pensar de maneira diferente, né? Porque o primeiro impulso que a gente tem é esse, né? Eu lembro que quando eu trabalhava em empresa multinacional, a gente ficava se gabando com quantas horas extras a gente fez. Nossa, eu fiz 49, não, eu fiz 62. Aí outro gritava lá, ganhei 73. Hoje está tudo doente aí, entendeu? É isso. E a gente está vendo essas mudanças grandes, as próprias redes sociais. Tem gente que trabalha, eu vi uma menina falando assim que a mãe dela não entende. Você falou de não entender, a menina falou assim que a mãe dela não entende como que ela tá com dinheiro. Porque primeiro achou que era brincadeira, que ela fazia os videozinhos de dança. Aí agora a menina tá fazendo vídeo de dança, só que ela tá recebendo produto em casa, das marcas. E aí ela divulga a marca, faz um videozinho de dança e não faz mais nada o dia inteiro. Aí a menina, ela falou que ela trabalha 30 minutos por dia. Ela ganha rios de dinheiro. Então, assim, a mãe não consegue entender. A mãe não entra na cabeça dela como que ela está ganhando dinheiro. Então, é uma coisa assim que a gente tem que entender que eles vão arrumar outras maneiras e está tudo bem, né? Uma coisa que eu vejo que cada vez acontece mais é esse poder de mais pessoas conseguirem fazer isso e a gente depender cada vez menos de empresas grandes que nos abraçavam para ganhar dinheiro, né? Então, a gente, por mais que você esteja numa rede social, ali, numa plataforma e tal, eu acho que isso ainda não é... Você não é registrado CLT dela, você tem a sua liberdade, né? Então, acho que esse é um grande benefício que a gente tem e eu tô muito feliz de ver como que essa galera vai resolver alguns problemas que, infelizmente, a gente está deixando, né? Quando a gente fala de carro elétrico, essas coisas assim, tem gente que fala assim, carro elétrico não vai pegar. Eu já comecei a pensar no seguinte, carro elétrico tem que pegar. Não é questão de, eu quero, eu não quero, tem que esperar carregar. Meu filho, ou é isso ou não vai ter vida para os teus netos, né? Então, acho que a gente está numa situação que a gente tem que fazer acontecer, né? E as coisas vão depender cada vez deles. E a pandemia veio para acelerar todo esse processo, né? Eu falo que tem coisas que aconteceram antes da pandemia que eu nunca mais vou ver. Foi um mundo muito diferente, né? Eu falo que, um exemplo claro, até a pandemia a gente dava aula online muito raramente. Eu ia para qualquer lugar do Brasil, eu ia para qualquer lugar, fui em vários lugares. E um caso específico de outubro de 2019, eu fui para África, fui para Moçambique, dar um treinamento presencial numa empresa lá. Fiquei 15 dias dando um treinamento, eu voltei para cá, beleza, aí passou uns meses, virou 2020, começou tal, de lá para cá mudou tudo. Hoje eu dou 80% dos treinamentos online, muito poucas empresas querem que a gente vá até o local, e eu falo assim, quando que eu vou ter essa possibilidade de ir no outro continente dar um treinamento? Nunca mais. Nunca mais isso vai acontecer. Então, é uma mudança muito grande, né? A gente vê aí aplicativos que chegaram para mudar o jeito de trabalhar, né? Uber, né? iFood, esses aplicativos, eles vieram com uma descentralização gigantesca, né? Sim, né? Uma disrupção muito grande do que a gente tinha, né? Porque, de fato,
foram movimentos muito, muito disruptivos, assim, né? Muito inovadores, né? Tipo, a gente já tinha as estruturas. Hoje eu olho e falo, nossa, como é que a gente não pensou isso? Por que não que pensou não um pouquinho isso antes? Porque não tinha estrutura, não tinha internet, não tinha esse volume de acesso. Mas eu acho, assim, né? Que a gente está vivendo mudanças muito exponenciais e por isso que eu acho importante, né? Acho que essa pauta nossa de falar de empreendedorismo social, de olhar para empresas que estão olhando para essas pautas ambientais, sociais, de governança e tal, a gente precisa fazer isso chegar para essa juventude, né? Porque também não dá para viver para sempre das dancinhas do TikTok, né? Então, como é que a gente começa a trazer alguns elementos assim de robustez, de conteúdo, de pensamento crítico, né? Qual que é talvez o nosso papel é justamente intercambiar assim esse tipo de conhecimento, né? Porque no meio da dancinha ela fala, né, dá algum alerta que seja, né? Hoje a gente tem uma teoria, né, que chama teoria Donut, assim, que é de fato uma rosquinha, assim, né? Chama Donut por causa da rosquinha, que é assim, são 2 círculos, né? Um círculo menor e um maior, e o do meio são esse mínimo do social que a gente precisa, né? Que é garantir que as pessoas tenham o que comer, que é garantir que as pessoas tenham acesso à saúde, que é garantir, né, todos os ODS moradia, e esse círculo grande que é da coisa planetária, né? Os limites do planeta. Então a gente precisa ajudar essa galera a entender que a gente precisa ficar dentro, né, dessa parte da rosquinha ali, né? Então eu acho que esse é o nosso papel, assim, enquanto educadores, enquanto profissionais, enquanto pessoas que estão olhando para esse lugar, tá vendo essa potência, mas que precisa às vezes de um caldo ali, né, para conseguir ser esses influenciadores, né, influenciadores de comunidades e tal. Perfeito. Você falou muito bem, porque tem que ter uma continuidade das coisas, né? Essa pessoa que hoje aí pensa de maneira disruptiva e eu tô aqui ganhando dinheiro no TikTok, beleza, mas isso vai ter um limite para ela, até porque não é que ela vai perder o interesse, outra ganha mais interesse, né? Eu falo muito isso que acontece em barzinhos e restaurantes. Você vai lá e abre um bar maravilhoso e lota aquele seu bar. Todo mundo vai ficar ali. Do dia para noite, você não tem mais cliente. Mas não é porque você caiu a qualidade, porque ficou caro. Porque o outro virou hype. Outro inaugurou. Então, assim, a gente vê até bares que mudam de nome, dão uma repaginada nele mesmo ali, né? Para tentar atrair esse público de novo. Então, isso vai acontecer com certeza com essas pessoas, e elas vão ter que entender que elas vão ter que mudar de fase, né? Sim. Elas vão ter que arrumar uma outra fonte que o tempo dela venceu ali, né? E eu acho que também vai ser uma dificuldade para eles. Não vai ser tão flores assim, né? Sim. E eu acho que daí são desafios das próprias gerações mesmo, assim, né? Acho que esse equilíbrio, e aí acho que até em termos de nível de consciência, né? Fala muito desse lugar de ser autêntico e tal. Então acho que a gente está nesse movimento, assim, nesse boom, e todo mundo aprendeu que isso aqui é um caminho. E aí eu acho que da agora para frente vai refinando esses caminhos, né? Então, tipo, eu lembro que eu assisti uma entrevista, assim, mas assim, assistir é muito forte, né? Porque eu vi um pedacinho da entrevista lá passando no scrolling ali, né? Mas era a Débora Seco falando assim, olha, na minha época, ou você era famoso ou você não era, porque o famoso é o famoso que tá na TV, né? E aí tá todo mundo vendo. E aí hoje a gente tem, né? Tanto é que sempre quando tem, assim, essas coisas de subcelebridades, e aí eu nunca conheço ninguém, assim. Eu também. Né? Sabe, tipo, eu entro lá no top 20 músicas mais tocadas no Brasil, no Spotify, eu não conheço nada, eu me sinto muito velho. Eu também. Nossa. E aí é isso, assim, né? Hoje a gente tem pequenos influenciadores trabalhando com comunidades, né? Então, até isso eu acho legal, né? Porque isso, quando a gente olha para outras teorias, hoje a gente fala assim, olha, não dá para crescer infinito. O que cresce infinito, hoje que a gente tem de referência, é tipo câncer, né? O que cresce infinito e vai tomando as coisas. Então, tipo, não dá para uma empresa crescer infinitamente. Perfeito. Hoje a gente tem teorias que a gente chama de decrescimento, né? De empresas que estão entendendo que aqui é o nosso teto, né? E daqui a gente não tem como passar. E aí isso tem a ver com o número de funcionários, né? Tem a ver com o tanto de dinheiro que a gente quer ganhar. E aí tem muito com um olhar para dentro. Quer ter também, né? Eu tenho um bem-estar hoje, vamos precisar disso, daquilo outro. Então, nossa empresa precisa gerar isso e a gente vai estar ok, né? E aí, se isso estiver pagando as contas, vai estar tudo bem. Porque hoje a nossa mentalidade é, nossa, a gente precisa crescer, a gente precisa ter mais seguidores, a gente precisa ter mais clientes, a gente precisa viajar mais, precisa dar mais cursos.
E aí talvez a gente tá entendendo assim que não, tá bom assim, tá feliz, tá conseguindo viver, tá conseguindo trabalhar e tá conseguindo aproveitar a vida, né? Tá dando pra ir no parque lá passear com as crianças, tá. Então é isso às vezes, né? E aí isso pra nossa geração acho que é um tapa na cara de falar assim, nossa, será que eu não preciso crescer mesmo assim infinitamente? Meio que dói, pra mim é muito louco, assim, até no terceiro setor, assim, a gente quer crescer, a gente quer atender mais pessoas, a gente quer gerar mais impacto. E aí hoje a gente está falando, não, né? E se você ficar com aquelas mesmas 50 famílias ali durante 10 anos, investindo, né? Trabalhando, tá bom também, né? Você não pode atender todo mundo com a mesma qualidade que você atende 50 famílias e 100 famílias não vai ter a mesma qualidade, né? Ou você vai ter que aumentar muito o seu custo e aí começam outros problemas, né? Isso. Problemas de gestão, vixe, aí realmente eu vejo também que esse momento de descobrir o teto e falar, para mim aqui tá bom, eu acho que isso é perfeito. Estamos nesse momento de definição de teto, e porque tem coisas para mim que eu não quero mais voltar. Isso. Eu não quero mais trabalhar final de semana igual eu trabalhava antes, e nem à noite. Então eu quero arrumar um negócio, uma maneira de gerir o negócio no horário comercial. E acabou. E eu já mudei algumas coisas. Não levo mais notebook para casa. Final de semana, raramente eu trabalho, só quando a gente tem algumas coisas extras. Então, a gente também vai inserindo as nossas metas ali, né? Porque eu sei que se a gente descuidar, rapidamente a gente está trabalhando horrores. E uma coisa que a nossa geração é muito ruim é de entender que trabalhar muito não é produzir muito. E a gente está ali procrastinando, a gente está enrolando, perdendo mais tempo analisando os mínimos detalhes. E às vezes você fala, não, tem até meio-dia para decidir isso aqui, as coisas vão sair do mesmo jeito. Então, calma aí. Antes eu ficaria um dia inteiro. Agora, em 2 horas eu consigo resolver a mesma coisa e não mudou nada no cenário? Então, o problema era eu. Então, você começa a ver que dá para... Quando eu decidi não trabalhar mais sábado e domingo, estranhamente funcionou. Você conseguiu cumprir de segunda a sexta. E aí, né? E eu falei assim, gente, tô esquecendo alguma coisa? Sabe quando você fica assim, né? Eu falei, não, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Mesma coisa fora do expediente. Então, assim, as coisas acontecem, a gente precisa parar e dar essa repensada, né? Tentar olhar um pouco de fora o que é ocupado e o que é o produtivo, né? Exato. Inclusive aqui no Brasil está rolando, né, um estudo para o final de semana, aquelas empresas que trabalham 4 dias, né, a jornada de trabalho de 4 dias, né? Eu não estou acompanhando assim de perto, mas eu já li, né, de algumas empresas que estão fazendo esse teste, eles trabalham, e aí algumas estão abrindo assim, né, tipo, você pode escolher se você quer trabalhar na segunda, não quer trabalhar, né? Quer folgar segunda, quer folgar sexta, ou quer folgar, tipo, sabe, trabalha até sexta na hora do almoço e na segunda depois do almoço, sabe, para esticar o final de semana. Sim. Então, assim, e aí tem empresas que já testaram isso e super funcionou, né? Então, e aí, assim, não só super funcionou para as pessoas, como funcionou para a empresa, né? Em termos de recursos, em termos, inclusive, de valores financeiros, né? Sem dúvidas. Então, assim, tá vendo? A gente... Sei lá, 10 anos atrás eu jamais imaginaria que a gente ia estar discutindo se as empresas, se as pessoas podem trabalhar menos, né? E você sabe que eu aqui na Excelência a gente já tem uma regra bem diferente há muitos anos, que a gente não tem horário de trabalho. Então, assim, é muito livre, né? Às vezes tem alguém novo que chega e fala assim, olha, eu posso entrar? Eu falei, não, você não pode nada. Entra, só avisa. Porque é a cultura que eu quero que as pessoas tenham. Então, aqui a gente não tem esse horário, não tem que cumprir. Então, se quiser desligar agora e ir embora, tá tudo certo. Todo mundo sabe dos deveres, dos compromissos, as reuniões, horários com clientes, tudo isso certinho. Mas teve algum problema, ou falou assim, eu quero trabalhar da praia hoje, vai embora. E quando eu analisei essa questão da semana de 4 dias, que eu peguei e falei assim, que legal, né, semana de 4 dias, eu acho que eu vou fazer isso. Aí depois eu parei e falei, não, mas o nosso é melhor do que a semana de 4 dias. Eu vou estar penalizando eles, né? Tem mais autonomia, né? Tem mais autonomia, né? Então, assim, é muito melhor alguém chegar... Aconteceu agora aqui na recepção, você viu. Tô indo embora. Eu falo, beleza, até amanhã.
ok, sabe? Por quê? Porque eu entendo que as pessoas que estão trabalhando comigo, elas têm a responsabilidade disso. E a liberdade não é para todos. As pessoas que estão aqui hoje, elas entendem isso. Elas têm a liberdade, elas sabem utilizar. Quando a pessoa não consegue utilizar isso, aí ela não se encaixa nesse perfil. Porque tem pessoas que elas são doutrinadas, é uma coisa impressionante, que ela tem que estar ali cumprindo horário, né? E precisa disso, assim, né? Estabelecido. Ela precisa disso, ela, né? Não sei se ela se sente mal, eu não sei o que acontece. Mas já aconteceu com pessoas de entrar aqui e a gente fala assim, esquece o horário, calma. Ai, acabou aqui o serviço, eu não tenho que fazer. Vai embora. Vai embora. Não, tô aqui enrolando, porque tipo, não são 5 horas, 6 horas, né? Eu falava assim, trabalhava na empresa e meu amigo, 5 horas a caneta caía, né? Porque ele dava 5 horas e caía a caneta. Desligou. Agora assim. Eu vou botar meu chapéu pessoal. Exato. Inclusive tem uma série muito boa disso chama Ruptura. Não assisti. Nossa, assiste no Star Plus ou no Prime, um das duas, Ruptura, que mostra pessoas. Vou falar dessa série porque isso é muito interessante. A série é pessoas que passaram por um procedimento de ruptura e elas têm um chip na cabeça que quando elas entram no trabalho, elas não sabem que elas são fora do trabalho. Caraca. E quando elas saem, elas não sabem com que elas trabalham. Então elas são duas pessoas literalmente. E a série traz essa coisa mas calma aí, você tá aqui fora, você não sabe o que você faz lá dentro? E se você mata alguém? Sabe essas coisas assim? E a série é muito legal. Ruptura, fica aí a dica que ela fala é uma crítica total. Então assim, aqui eu falo muito, não tem que cumprir horário. Acabou, beleza, vai embora. Eu até falo, acabou, não sei o que lá, vamos ver se tem alguma outra coisa que dá para adiantar, tal. Se não tiver, vai embora, sabe? Acho que a gente tem que se educar a isso. A gente faz isso já há alguns anos aqui, uns 6 anos no mínimo, e funciona muito bem, sabe? Claro que tem situações que a gente vê que é o contrário. Por exemplo, tem momentos que a gente fala, hoje você fica até mais tarde. Precisa, né? Mas tudo bem se não vir até amanhã. Se amanhã não vir. Fala, hoje eu vou ficar até mais tarde porque eu preciso entregar o negócio hoje à noite, tal. Amanhã nem vem. Tudo certo, sabe? Então, acho que esse momento de olhar diferente as relações de trabalho, né, eu acho que é muito legal. A gente sabe que a gente tem essa liberdade. Tem empresas que não dá para fazer isso. Com certeza. Né? Então, e tem pessoas que de fato não se adaptam, né? E aí não vai conseguir trabalhar aqui de uma forma fluida, né? Vai ter que trabalhar numa empresa que entra às 8, sai meio-dia para almoçar, volta a 1, e se atrasar 15 minutos, vão descontar pelos 15 minutos. Né? Exatamente. E a gente faz isso quando precisa tirar dias também super combinado, sabe? É uma coisa que eu acho que traz muito valor agregado para a pessoa, assim, sabe? Eu acho que isso é sensacional. E eu também estou aprendendo, Fran, sabe o quê? A pegar alguns dias e tocar o foda-se. Por exemplo, uma coisa que eu nunca faria é, depois do almoço, ir embora e falar, hoje eu vou dormir. Porque a nossa geração, né? E tem dias que eu tô cansado mentalmente, porque nosso trabalho esgota mentalmente, né? E eu tô aprendendo isso na terapia, né? Que o meu cérebro, ele é acelerado. Então, é comum que eu gaste mais energia dele até o início da semana. Então, digamos assim, que eu começo na segunda ali a todo vapor. Mas quando chega na quarta de manhã, meu cérebro já tá daquele jeito, já tô cansadaço. O cérebro tá assim... Então, se eu não der uma relaxada na quarta tarde, por exemplo, eu não acabo o resto da semana direito, entendeu? Então, eu tô aprendendo que tá tudo bem, eu não sinto mais culpa de fazer isso. Porque antes eu falava assim, nossa, eu tô dormindo tarde de vez em quando. Aí eu, não, tá ok, tá beleza, sabe? E aí eu consigo diminuir essa carga cerebral, recarregar as minhas baterias para trabalhar mais quinta e sexta, sabe? Então, a saúde, né? Colocar a saúde em primeiro lugar. Acho que isso é uma coisa que tô aprendendo. E acho que esse é o desafio de todo mundo da nossa geração, né?
Saúde não é só não ter doença, né? Porque daí a gente fala, não tô doente, não tô no hospital, não preciso parar, né? E eu também, eu tô lá na terapia, desde o pós-pandemia eu tô na terapia também, e todo dia, né, um aprendizado diferente sobre reconhecer limite, e aí isso tudo fala de novas consciências mesmo, né? Fala dessa evolução da consciência, de olhar para si, de autoconhecimento, né, de entender, inclusive as responsabilidades, né? Porque daí a autonomia vem junto com a autorresponsabilidade ali, né? Então a gente não vai trabalhar, não tem um horário? Não tem um horário, mas tem que fazer essas entregas, e essas entregas têm prazos, né? E aí, como é difícil, né, trabalhar com gestão de pessoas dentro dessas perspectivas que são novas, mas que, tipo, já existem, tá vendo? Você tá falando assim, que a gente já testa já faz 6 anos, né? Então, eu lembro, né, do Matheus Haddad contando lá do ateliê do software, né, aqui, quando ele estava aqui em Poços ainda. A gente emprega, né, essa coisa dessa gestão mais autônoma e tal faz muito tempo, né? Que vem mesmo, né, desse setor da tecnologia, mas hoje está mais pulverizado, assim, em termos de para quem está fazendo. E aí está sendo melhor para as pessoas, né? Como é que uma coisa que tá fortalecendo as relações, está fortalecendo as pessoas enquanto indivíduos, né? A gente não vai olhar para isso como possibilidades e oportunidades, inclusive de melhorar negócios. Né? Claro. Então... E é muito louco, né? Eu estava conversando com um colega que ele não conhece ninguém da empresa dele. Porque ele trabalha no home office e aí tem um numa cidade tal, outro na cidade tal, o dono na cidade tal, ele não conhece nem o dono e assim, é muito louco a gente parar para pensar nisso, né? Você fala assim, cara, tem uma empresa inteira que cada um está num lugar do Brasil, eles reúnem ali um pouco de manhã, na nossa área de tecnologia é comum isso, mas a gente jamais imaginaria esse tipo de negócio, né? Antes a gente ligava muito ao ambiente físico, né? Ao escritório, aquela coisa assim e tal. Mas hoje as coisas mudam. Mas também vai muito do que você falou. Tem que ter disciplina, entender a autorresponsabilidade. E tem um lado negativo também. Por exemplo, eu não consigo render em casa. Se eu estiver em casa para trabalhar, para mim é muito mais difícil. Então eu tenho que sair pelo menos do ambiente, sabe? Então, para mim aqui o ambiente do escritório é maravilhoso. Na pandemia eu vim muitas vezes sozinho para cá. Porque eu falava assim, não, ninguém vai, mas eu vou. Porque com medo, né, por causa do diabetes, enquanto não tinha vacina, nada. Mas eu falei assim, eu preciso sair. Eu trabalhava de casa, mas eu tinha que vir aqui, sabe? Mas até essa percepção, né, e essa autopercepção é sinal do seu amadurecimento enquanto autoconhecimento mesmo. Olha, eu sei que aqui não é o espaço que eu consigo produzir, eu preciso me desligar daqui. Quantas pessoas estão lá até hoje, lá tendo home office, não conseguem produzir e não perceberam. Não caiu nessa ficha, né? Ainda, que é por causa disso, né? Porque se tivesse um outro espaço de trabalho, às vezes já tava fluido, né? Tava mais tranquilo. Aí tá lá depressivo, angustiado, ansioso, que não consegue entregar, não conseguiu ainda cair a ficha de, nossa, será que é só um ambiente de trabalho? Né, o espaço físico que eu tô, que às vezes de fato influencia muito, né? Sem dúvidas. Então eu acho que, e aí conhecendo você mais tempo assim, né, que acho que agora a gente deve se conhecer aí faz uns 10, 12 anos já, né? É, por aí. Então eu acho que dá pra ver, assim, nessas mudanças, como é que você, enquanto liderança, enquanto gestor de um negócio, mas enquanto Luiz, né, também vem mudando, assim, né? Sem então dúvidas. isso é muito legal também, né? Acho que tentando sempre se adaptar, porque essa questão para mim do home office foi muito difícil. Eu lembro que antes de eu chegar nessa conclusão, você está trabalhando no notebook aqui, você teria que fechar o notebook para ir pro sofá que está do lado, por exemplo. Mas não, eu dava o play na série e continuava trabalhando. Então, tipo, eu não tava Perdeu os limites, né? Eu não conseguia separar, sabe? Então, era uma coisa bem complicada. Era bem difícil para mim. Mas entendo que é uma maneira de funcionar que acho que a gente já teve um ápice grande de home office. E isso está diminuindo, muitas empresas estão voltando. Tem negócios que não se adaptaram ao home office, que sobreviveram, mas aí tem empresas inteiras trazendo todo mundo de volta ao presencial e falando assim, gente, aqui não está dando muito certo, né? E tudo bem também. Mas aí também a gente vê empresas que estão totalmente adaptadas a isso e está funcionando muito bem.
O guarda-chuva é uma delas, né? A gente não se vê mais fazendo... A gente faz cursos presenciais pontuais, né? Então, por exemplo, a gente fechou um trabalho financiado pelo Instituto Alcoa e a gente veio para Divinolândia dar aulas presenciais, que também é uma turma de artesãs, né? Então, de uma cidade pequena, é muito pontual. Mas os nossos cursos da guarda-chuva, quando a gente foi tudo online, a gente teve aluno do Pará, né? Teve aluno de Fortaleza, né? Teve aluno de Curitiba, coisas que no presencial nunca foram possíveis, Sim. né? A gente não tinha conseguido sair aqui, né? Quando muito, assim, sul de Minas, né? As pessoas aqui do entorno. Então, pra gente foi muito legal. Eu lembro quando vocês estavam aqui presencialmente, que vocês faziam turmas para a galera daqui, vinha gente da micro-região, tal, né? Eu lembro disso. Isso mesmo. E aí agora vocês conseguem atender gente no Brasil inteiro. Tem os pontos positivos, né? Aproveitando que você falou da guarda-chuva, explica para todo mundo o que é a guarda-chuva, não é o guarda-chuva. Não é a guarda-chuva. A guarda-chuva, explica para o pessoal entender o que seria a guarda-chuva. Ah, legal. A guarda-chuva é uma escola de empreendedorismo social. A gente atua, né, com formação de empreendedores e com desenvolvimento de negócios e organizações de impacto social. A gente oferece cursos, né, para essa galera. Então a gente oferece cursos mais rapidinhos, assim, né, cursos livres, jornadas formativas, que são essas jornadas que a gente faz um pouquinho mais longas, assim, e eventos, né? Então a gente tem um festival anual que a gente chama de Festival Fonte, que foi uma atividade também, né, que a gente passou a fazer ela online. A gente fez, ele nasceu na pandemia, esse Festival Fonte de empreendedorismo social. A gente já fez 3 edições, a gente está fazendo ele junto com o IF agora, né, em parceria lá com os alunos do IF, para inclusive fortalecer essa juventude, né, acadêmica lá para essas pautas do impacto. E aí, ano passado foi a primeira vez que ele aconteceu presencial, híbrido, na verdade, né? A gente teve um momento dele, na verdade, que foi online, um outro momento presencial lá no IF, que foi muito legal. Então, a gente trabalha com essas frentes aí, né? De formação dos empreendedores e de desenvolvimento desses negócios. E que essa galera do social, quem trabalha no cultural, né? Quem trabalha... nesses setores, inclusive no terceiro setor e agora nesses novos negócios de impacto, é muito coração e pouca planilha. A gente fala isso lá, né, nas nossas aulas. A galera é muito coração, sabe? Dá o sangue ali, faz tudo com o olho brilhando. Mas planejamento, gestão, né, controles disso, assim, ainda é muito rudimentar, né? E assim, no campo da gestão, da administração, da tecnologia agora, né? Já tem tanta coisa legal que dá para usar. E eles não usam. E aí a guarda-chuva ela nasceu em 2015 com esse intuito. Assim, nasceu muito de uma forma amadora, né? A gente estava estudando, né? Eu, o Guido, a Rafa, que somos o Renan, né? Esses fundadores lá atrás, assim. A gente nasceu dessa pergunta. Por que cargas d'água o pessoal lá no social não usa essas coisas de gestão que já existe, né? Sabe? Tipo, não tem uma matriz RACE, assim, para delegar essas responsabilidades nessa turma. E aí todo mundo tem que fazer tudo, sabe? Umas coisas muito básicas, assim. E aí a gente começou a trazer, né, fazer esse intercâmbio de, olha, existe isso aqui na gestão que dá para vocês usarem aqui dentro da organização, existe esse conteúdo aqui, essa tecnologia, essa ferramenta, esse framework, não sei o quê, vamos tentar usar aqui. E aí os nossos cursos, eles começaram muito disso, né, tipo, olha, vamos elaborar uma planilha para captação de recursos, né, vamos fazer uma planilha aqui do orçamento anual e como é que a gente vai entender aonde a gente vai captar, né, isso lá para as organizações do terceiro setor. Então a gente começou a trocar essas figurinhas, né? E o setor inteiro, né, de impacto social é um setor, né, e aí acho que olhando já para o que a excelência faz, né, e principalmente olhando para essas questões tecnológicas, assim, é um setor que carece muito de dados. Sem dúvidas. Sabe, o setor causa muito impacto positivo, traz muita coisa, mas ele consegue comprovar muito pouco, não sabe medir. O impacto. Isso. Não sabe medir desde as coisas, não sabe avaliar mesmo, assim, né, de coisas mais complexas e mais qualitativas, mas também tem dificuldade em monitorar o dia a dia, né, então, sabe, de quantos atendimentos, né, quanto custa. Então, são essas coisas, assim, que são o nosso objeto de trabalho hoje na guarda-chuva. Né? Então, a gente tem tentado trazer esses elementos, né, essas ferramentas para esses empreendedores potencializarem mesmo o que eles já fazem, né? Através de olhar mais para esse campo da gestão, né? Para ferramentas e coisas que estão disponíveis.
inclusive tem muita coisa disponível, né? Tipo, o próprio Microsoft mesmo tem muita coisa para terceiro setor de graça, sabe essas coisas que eles não sabem nem que existe, tipo, a gente pode ter uma nuvem e todo mundo trabalhar, sabe, coisas desde mais básicas a mais complexas, assim, é o que a gente tem tentado fazer hoje lá na Guarda-Chuva. Que é uma coisa legal isso que você falou, que às vezes é tão básico a gente falar, trabalhar em nuvem, né? É tão mais fácil do que você não ter uma nuvem hoje em dia, isso. Né? E aí você chega para alguém e fala assim, vamos implementar uma nuvem aqui para você. Nossa, mas não, que a gente gosta de planilhinha assim. A gente está falando de um negócio muito mais fácil para ela, né? Ter as coisas tudo ali em nuvem, muito mais fácil isso. E eu entendo perfeitamente. Quando a gente fala da Guarda-Chuva, vocês então fazem... E uma coisa que é, antes de eu entrar nesse ponto, uma coisa muito legal que eu já te conhecendo, eu sei que você faz muito, é ponte. Então, a pessoa chega com uma ideia, você já tem um contato aqui, alguém ali, né? Vocês sempre estão, não sei hoje, mas estavam sempre em parceria com o Sebrae, né? E sempre fazendo essas conexões. E vamos pensar assim, alguém chegou com uma ideia ou tem uma ONG e está com problemas ali e precisa da ajuda de vocês. Ela chega lá e como que funciona a Guarda-Chuva nesse momento? Hoje a gente trabalha muito com esse tripé, assim, né, de inspiração, formação e conexão desses empreendedores que vêm buscar ajuda, né? Então, hoje a gente tem alguns cursos específicos, né? A gente está para lançar esses novos cursos agora desse ano de 2024, assim, que são cursos de introdução ao empreendedorismo social. A Raquel vai puxar um curso específico, né, de ESG, como é que a gente traz isso para as empresas, né, alinhado lá aos ODS. Então, se o empreendedor chega hoje, a primeira coisa que a gente vê é isso, assim, né? Ele está no movimento de querer montar um negócio de impacto, uma organização, ou ele já está tocando. Então, o primeiro filtro nosso é esse, né? Para criar uma coisa nova, né? Para ajudar a desenvolver uma ideia, uma coisa que já está rolando e precisa ser lapidada. Porque a gente tem muitas demandas de pessoas que falam assim, eu tô tocando um projeto social que é assim, assim, assado, sabe? Que é tipo, eu tô entregando cestas... A Carol, né? Que foi uma pessoa que a gente conheceu faz pouco tempo, mas que o projeto dela nasceu na pandemia, né? O pós-pandemia sem fome, e agora virou uma organização. Foi justamente esse caminho. Ela falou, olha, a gente teve essa demanda, né? A gente era de uma igreja específica aqui em Poços. Durante a pandemia a gente falou, nossa, a gente não vai fazer nada, a gente pode ajudar e não vai fazer nada. E aí eles começaram a mobilizar uma rede deles lá para fazer comidas, né? Para servir jantares assim, marmitas. E aí foi isso durante a pandemia, era para servir 200, de repente estava servindo, sei lá, 2.000, assim, né? Uma coisa muito grande, assim, um trabalho muito grande que nasceu do impulso social, né, deles de fazer alguma coisa. E aí eles começaram a entender que, putz, estão surgindo outras demandas, porque daí chegavam mães e falavam, a gente não tem enxoval do bebê. Aí chegava alguém e falava, a gente precisa reformar a casa. Aí eles começaram a fazer isso por causa dessa demanda do voluntariado. E aí ela chegou na Guarda-Chuva e falou, a gente está nesse momento, mas a gente não está dando conta, porque agora a gente está tirando para todo lado e a gente precisa de um direcionamento do que fazer, de como fazer. E aí a gente conversou, a Carol participou de outros cursos nossos lá, e aí hoje eles fundaram uma organização, né, que é Apostos, Amor e Esperança. Então, quer dizer, eles estão eles não chegaram a fundar a organização ainda, né, mas eles estão se encaminhando para fazer isso enquanto OSC, né, porque daí para eles é um bom caminho, continuar no terceiro setor, né, transformar isso numa organização que pode receber recursos públicos, que pode receber recursos de renúncia fiscal. Então, meio que encaminhar, apresentar essas possibilidades, né. Tem empreendedores, por exemplo, o Toninho, que ele chegou pra gente, e o Toninho, ele é catador, Toninho Almeida, né? Ele falou, eu tenho um negócio e agora eu tô dando palestras, e o meu negócio é dar palestras sobre essas coisas que eu faço. E aí ele, né, a gente tá desenhando junto com ele lá pro Conexão SA um modelo de negócios, né, de venda de serviços de palestra dentro do campo do impacto, de questões socioambientais, de reciclagem especialmente, né, de gestão de resíduos sólidos, que é o que ele manja fazer. Então, a gente vai meio que ajudando eles a desenharem um plano de negócios, independente se é uma organização com fins lucrativos ou é um negócio, né, de um empreendedor só. Mas aí acho que é mais dar esse direcionamento e falar, olha, existem essas possibilidades, né? O que talvez esse modelo que você está mais tá querendo pensar
seja mais interessante ser uma organização sem fins lucrativos, tentar recurso público, né? Foi a transição que a gente fez lá no Instituto A, né? Então, o Instituto A se formalizou como uma organização, aí eles conseguiram um convênio com a prefeitura, então hoje eles fazem o serviço deles, prestando um serviço para a prefeitura, né? Dentro lá das regulamentações do marco regulatório do terceiro setor. Então, eles recebem o recurso hoje para gerir um projeto que atende famílias de autistas. Né? Olha que legal. Outro projeto que eles estão tendo lá, que a gente ajudou eles a gerar, né? e criar lá dentro, é a Jornada Zulô, que é uma formação em costura para mães. E agora essa Jornada Zulô está desdobrando numa grife de mães, de pessoas autistas, né? De crianças autistas, Caramba. que vai vender produtos. E aí começaram a ter cliente. Então, assim, meio que né, a gente faz esse meio de campo, assim, mas o nosso papel tem muito a ver com isso. Olha, existem essas possibilidades, né? A gente pode trabalhar com essas ferramentas de gestão. Isso pode ser um negócio, isso aqui tem mais cara de ONG, isso aqui tem mais cara de projeto mesmo. Né? E aí apontando, ó, se quiser recursos de editais, essas são as possibilidades. Para conseguir recurso público, essas são as possibilidades. Para vender, né, para vender para cliente direto, né, um B2B ou um B2C, essas são as possibilidades. Aí vai ter que pensar no produto, vai ter que pensar na inovação. Então, meio que apontar caminhos assim, né, para esses empreendedores. Interessante. Agora você falando, eu atuo em 2 projetos que precisa muito do teu serviço. Porque a gente tem 2 projetos, um chama Aos Ouvidos, que nasceu na pandemia, que ele quem quiser entrar aí, ausouvidos.com, é gratuito também, a Microsoft é parceira dele, então toda a tecnologia é Microsoft. E esse Aos Ouvidos, ele nasceu na pandemia no momento que pessoas da área de saúde precisavam ser auxiliadas para aguentar a linha de frente lá, né? Então, psicólogos se juntaram e criaram essa ideia do Aos Ouvidos para fazer a escuta ativa. Então, a pessoa sair daquele plantão pesado de Covid, muita gente morrendo, aquela coisa, e pessoas doavam seu tempo para fazer online o atendimento, né? Então, eles faziam isso acontecer através das plataformas, Teams, online e tal. E o projeto seguiu depois da pandemia, né? Ele acontece. Então, os psicólogos vão lá, doam seus horários e as instituições hoje que são cadastradas entram lá e eles têm os vouchers de atendimento e isso acontece. É muito legal esse projeto. E é um projeto que tem um potencial muito grande. Ele já cresceu, tem outros países que já estão utilizando, né, dessa plataforma, mas tem sempre muitas oportunidades de crescimento que não sei até onde a gente vai sem conseguir entender até onde pode ir, né? Acho que esse é um ponto importante, que nem você falou. Às vezes as pessoas não sabem o que ela pode fazer, né? Então acho que esse é um projeto interessante, falaremos dele depois. Legal. E outro projeto que é mais recente, ele tem cerca de 1 ano e meio, e agora foi formalizado o Instituto, como chama? Estatuto. Instituto, olha. O estatuto dele, que é o projeto Programando Vidas. Então ele também é uma ONG que nasceu a gente dando palestras em pessoas, eu e amigos meus dando palestras para pessoas carentes, pessoas que necessitam de uma ajuda que nem sempre é dinheiro. Por exemplo, inspiração. A gente começou dando uma palestra lá na Fundação Casa. Eu acompanhei. Você acompanhou. E eu fui até lá algumas vezes. É sensacional. E a gente pensa assim, aqueles jovens que estão reclusos, né? Tem gente que fala muito mal, mas, gente, eles são seres humanos que estão na flor da idade e eles são muito carentes. Eles precisam de uma conversa. Ele precisa entender que existe outro caminho, entendeu? Que ele errou, ele está ali, mas existe outra possibilidade, sabe? Então, isso foi uma coisa muito legal. E de uma unidade já espalhou para as outras unidades e agora se transformou, tem o estatuto, tudo certinho. Então, a gente já tem logo, tem aí site em andamento. Tá vendo? Você já é empreendedor social, você só não sabia que chamava isso. Então, olha só que legal. E eu adoro, eu só não faço mais porque eu não estou fisicamente lá. Mas o meu objetivo desse ano
é criar um braço do Programando Vidas aqui em Poços, em coisas que que eu possa palpar aqui. Porque eu ajudo lá, adoro. Né? Inclusive, quando eu não estou dando aula, eu não consigo estar lá sempre. Mas eles fazem as minhas aulas online. Então, eles sentam lá, assistem as aulas, tem um telão. A gente conseguiu um lugar que não tinha nem internet. A gente conseguiu uma sala de computadores, a gente conseguiu autorização para colocar internet, a gente conseguiu que eles tivessem acesso a e-mail. Então, eles assistem as nossas videoaulas no meu site. Então, sim, a gente conseguiu muitas coisas lá. E a gente conseguiu que 2 meninos que saíram de lá fizeram prova de certificação Microsoft, foram aprovados e já estão trabalhando. Tá vendo? Então, isso assim, é impacto social. É um impacto total. E eu quero, além de ajudar lá, eu quero trazer um braço do Programa Vidas para cá, porque eu acho que eu também tenho que ajudar a cidade que eu estou nesse quesito. Legal. E eu já tenho indicações de organizações que têm estrutura, né? Por exemplo, a BACO lá na Zona Sul é uma organização que eu participei lá já da diretoria Conheço deles, todo mundo né? lá. E eles têm essa estrutura de microcomputadores lá para a galera fazer as aulas, né? E aprender. Olha só. Eu acho que esse gancho, né, eu li uma matéria esses dias falando, né, da juventude, que eles têm muita facilidade, né, em acessar as coisas da internet, muito mobile, assim, pelo celular e tal, mas eles têm muita dificuldade em atividades básicas, por exemplo, um pacote Office, né, Perfeito. que não faz muita parte da realidade deles, assim, né. E como isso ainda é preciso, né, para as coisas que a gente faz, as coisas básicas, né, as empresas ainda usam esse tipo de coisa. Você fala, aperta um tab aí no teclado, ninguém sabe. Né? E aí eu fiquei pensando muito isso, né? E eu gosto muito, né, dessa ideia de juntar a tecnologia, porque eu acho que a gente sai de um lugar do social, que é assim, o que a gente vai fazer? E aí não desmerecendo nenhuma atividade, né, manual, artesanal, mas a gente vai para esse lugar, sabe? Tipo assim, o que a gente vai fazer? A primeira opção é, vamos ensinar a turma a fazer pano de prato. É muito difícil rodar um negócio sustentado por venda de pano de prato, sabe? Então, assim, não que não tenha, deve ter, né? Não conheço, assim, mas deve ter, né? Grandes pessoas fazendo isso, assim. Mas eu acho difícil. E aí eu acho que a gente tem que começar a olhar para o social com esse olhar mais sagaz mesmo, assim, né? Por isso que eu acho que o empreendedorismo, a gestão, eles trazem um monte de elementos. Porque, por exemplo, tem um negócio social, eu não lembro de que cidade que é, mas é uma agência que é uma agência de comunicação, que daí ensina também assim menores, né, infratores, galera assim de 14 até 16 anos, né, que estavam lá cumprindo alguma medida. Eles têm aula de marketing, publicidade, gestão de tráfego, assim, de aprender a fazer essas coisas. E aí sai de lá. Eles trabalham na agência, porque daí a agência tem clientes reais, mas contrata esses meninos, né? Eles recebem uma bolsa ali. E aí aprendem a fazer e prestam serviço depois, né? Então eles podem continuar na agência se eles quiserem, ou podem arrumar outros clientes, né? Vai para o mercado de trabalho. Então, tipo assim, é um negócio, mas é um negócio de impacto social, porque tem esse objetivo, né? Então, assim, aí tem toda uma questão de trabalho, né? Dessas pessoas que são menores, então tem toda uma documentação específica, né? Para olhar para isso, é claro. Mas assim, tá dando outros elementos, né? Não tá falando, sabe, tá trazendo outras coisas. Não tem tecnologia, quem gostar disso pode fazer. Porque eu acho que uma crítica, assim, que eu tenho ao social é a gente, parece que enquanto pessoas, né, que querem ajudar, às vezes a gente chega muito com esse papel do salvador e dá só esses caminhos que já são tradicionais. Remediar. Né? E não aí, inserir. Eu acho que a gente precisa ir qualificando o que a gente está levando para as pessoas, né? Porque a pessoa já está lá numa situação de vulnerabilidade social, econômica, né? E aí se a gente não fala, olha, tem essas outras possibilidades, né? Tipo, vamos fazer costura? Tem costura e é ótimo costura? Tem. Mas também podemos trabalhar um curso de, sei lá, de gestão de marcas no Instagram, né? Perfeito. Que tem mercado para isso também, né? Então, pra gente nunca pensar assim nessa coisa pra gente sair dessa lógica do social, que é só o coitadinho, né? A gente tá indo lá pra ajudar o carente, né? Então a gente vai qualificando mesmo, assim, o que a gente tá olhando também como social. E aí a gente tem impacto igual esse que você falou, olha, a gente qualificou o menino que já fez a certificação, né, internacional e agora tá trabalhando. Isso é impacto. Né? Total. Isso é o impacto que a gente precisa ter, porque não tem nada melhor que não tem nenhuma coisa que a gente fizer assim que vai trazer mais
tirar essa pessoa de uma situação de vulnerabilidade do que ela conseguir ter o próprio dinheiro para fazer as próprias escolhas, né? Então eu acho que esse é um ótimo caminho, assim, né? Muito legal. Perfeito. Eu não tinha encaixado esse projeto no empreendedorismo social. Agora começou a abrir umas janelinhas aí, depois sim. A gente pode até conversar mais sobre isso sem aí. dúvidas. Mas eu acompanhei essa sua ação no Instagram ou em alguma das redes sociais, eu cheguei a ver. É muito legal e eles precisam de apoio, sabe? Eles, quando a gente vai assim de primeiro, né, não é uma coisa trivial você ir no presídio, se você ficar com aquele receio. Né? Ainda mais você chega lá, você tem que deixar tudo fora, celular, alianças, coisas, e fala assim, nossa, o que vai acontecer ali dentro, né? Mas é muito tranquilo, é muito legal, assim, a galera, eles precisam de uma conversa, sabe? Eu lembro que a segunda vez que eu cheguei lá, vi uns meninos me abraçarem, ô tio, vem cá, sabe? E tipo, eles estavam ansiosos, assim, pra ir e tal, então acho que isso é muito legal, que a gente conta para eles, né? Por exemplo, eu nunca fui de família rica, então a gente sempre começou lá de baixo, né? Então a gente mostra para eles, olha, a gente conseguiu as coisas, você também consegue, sabe? Então acho que isso é legal e não custa nada para a gente fazer isso, né? Mesmo que custasse, o benefício que o cara tem do outro lado, não tem dinheiro que paga. Vai valer a pena, né? É isso. E aí acho que um refinamento, aí eu vou te dar essa provocação e aí você vai ajeitando ela aí dentro depois de você, né? É isso, é entender que, por exemplo, essas crianças que estão lá, e aí eu vou chamar de crianças mesmo, né? Porque daí são pessoas menores de 18 anos ali, quais que são essas situações, né? Então, tipo, teve uma situação específica que levou ela para lá, né? Mas em termos de desigualdades, em termos né, de como é que elas estão vivendo, economicamente, socialmente, né? Quantas outras violências elas não sofreram antes de estar lá, né? Eu acho que a hora que a gente começa a ir refinando, né, esse mais olhar, assim, a gente começa, de fato, a falar, nossa, né, como é importante, se eu posso contribuir dessa maneira, então vou investir energia aqui nisso também, né. Interessante. Então, é isso, assim, né, a gente não, mesmo nesse lugar, né, de quem está oferecendo, né, um apoio, oferecendo uma ajuda, seja com empreendimento, seja com trabalho voluntário, seja das mais diversas formas, né, entender que a gente está nesse emaranhado complexo de outras coisas, né, que aconteceram ali e que daí eu acho que é muito legal, que eu acho que vai tirando, assim, da gente esse olhar do, nossa, né, essa coisa do coitado, do assistencialismo, né, que daí eu acho que a gente vai ganhando mais robustez, assim, nesses argumentos, né, então, tipo, olha, eles precisam de um monte de coisa, assim, mas aí a gente vai refinando esse o quê, senão a gente para na cesta básica, às vezes, né, a gente fala que a cesta básica come e tá fica resolvido, quieto, né? É esse lugar que eu quero que você fique, né, porque em termos de sistema, para o sistema capitalista funcionar, essas pessoas precisam ser pobres e miseráveis, né? Perfeito. Então a gente só muda o sistema se não tiver mais essas pessoas, né? Então, sabe, se tiver pessoas instruídas, se tiverem pessoas que são certificadas pela Microsoft e agora conseguem o próprio emprego, né? Conseguem comprar as próprias coisas. Então, assim, para a gente mudar toda a engrenagem, de fato, né? A gente vai ter que mudar como a gente está assistindo essas pessoas. Perfeito. Né? Legal. Então, acho que são reflexões aí para você levar sempre para os projetos também. Interessante, porque realmente eu sei que a instituição faz isso, né, mas a gente não tem muito acesso a isso e faz todo sentido entender o momento que eles estão, o que os trouxe até ali, né, as vulnerabilidades, e entender como a gente pode ajudar de outras maneiras também. Mas eu acho que é muito legal, eu adoro essas eu não quero falar as intenções de ajudar o próximo, sabe? Eu não quero falar da instituição em si. Eu acho isso muito legal e eu acho que se a gente não fizer isso, a gente vai só ficar naquele robozinho de vir trabalhar, salário, beber, dormir, volta na segunda-feira, sabe? Mas você sabe que você falou uma coisa agora, assim, eu lembrei muito, né? Você falou, eu ia falar assim, o bichinho do social te picou. E lá atrás, né, 10 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar dentro do terceiro setor, eu lembro que as pessoas falavam muito isso, assim, o bichinho do social, quando ele pica, a gente é muito difícil da gente soltar, porque ele faz sentido, ele dá um quentinho gostoso no coração, né? A gente vê as pessoas que a gente, né, de alguma maneira contribuiu, seja pessoal, seja profissionalmente, você vê as pessoas crescendo, você fala, nossa, que orgulho. E aí hoje,
né, depois de tudo isso, assim, que eu tenho estudado e tenho aprendido, o bichinho do social chama consciência, tá ligado? Uhum. Tipo assim, é uma consciência de, tipo assim, não é só o seu próprio umbigo, Sim. não é sua própria tribo, né, que seria você, a Fran, as meninas, né, sua família, sabe? É esse outro muito mais que círculo isso. maior, né? Claro. Então, tipo, sabe, aí você vai crescendo essa coisa. Nossa, então esses meninos que estão lá na Fundação Casa também fazem parte desse meu ecossistema e aí eu posso contribuir. E aí é consciência, né? O que a gente chamou muito tempo de bichinho do social e na minha cabeça fez sentido. Esses dias eu tava fazendo essa reflexão, né? O bichinho do social chama consciência, gente, né? Total. Agora você tem consciência das coisas, assim, você fala, não dá pra desver, né? Você fala, não dá pra desver e aí você vai ter que contribuir. Não dá mesmo, não dá pra desver. E você falou de desver, é uma das coisas, uma das maiores reflexões que eu tenho, que eu sempre gostei muito de ajudar, mas eu voltei da África outra pessoa. Porque não dá para voltar a mesma pessoa. Se alguém pisou no continente africano ali e experimentou um pouquinho de como eles vivem e a diferença que é aqui na prática, não tem como voltar a mesma pessoa. Se a pessoa volta mesmo, ela não tem coração ali, assim, sabe? É uma coisa que a desigualdade é muito grande. É uma coisa que a gente não tem a noção, sabe? É muito maior. E eu voltei muito mais nessa pegada de quero ajudar. E logo entrou a pandemia, e logo entrou esse projeto aos ouvidos. Eu falei, quero ajudar nisso. Então foi um momento que eu falei, vai dar certo e tal. E é assim, é o que eu falo. Eu já dou aulas, palestras, Brasil inteiro aí para empresas, para eventos. Quantos eventos que eu faço gratuito, que são para empresários, que às vezes até poderiam pagar. E eu vou até o lugar, dou palestra, muitas vezes eu pago combustível para ir, não ganho nada, volto, pessoas poderiam ter pago. Por que eu não vou fazer isso com pessoas que precisam, sabe? E os meus treinamentos online, EAD, são melhores ainda, porque eu tô aqui, eles estão estudando lá no tempo deles. No tempo deles, sabe? E uma coisa que eles têm lá é tempo. Então eles estão o tempo todo estudando. E para eles, é claro que tem sempre os que não querem de jeito nenhum, estão num momento muito rebelde, mas tem uma galerinha que até fala, não... Tem uma galera que tá afim disso naquele momento. Né? É, porque ele viu que veio gente de fora, sem interesse nenhum, só no propósito de ajuda, e a pessoa fala assim, nossa... Né? Então eu acho que... E é gostoso, né, cara? Acho que pessoalmente, assim, Sim. de fato, né, tem uma... Quando aqui no Brasil começou a falar, né, de negócios de impacto social, eu lembro que o slogan da Artemisia, que era uma aceleradora de negócios de impacto, era assim, entre mudar o mundo e ganhar dinheiro, fique com os dois. Porque a gente sempre teve isso, assim, né? Ou é social ou é empreendedorismo. Os dois não dá, assim, não dá, né? Os dois verdade. não dá. Ou você é um negócio e ganha dinheiro e foda-se o mundo, ou você é do social e vai lá fazer caridade. E aí agora a gente não tá mais, né? A gente fala muito isso. A gente não tá mais na fase do ou. A gente tá na fase do E. Do E. Né? Essa nova geração é a fase do E, né? Você quer mudar o mundo e quero ganhar dinheiro, né? Eu quero ser eu profissional e eu pessoal, tudo junto ao mesmo tempo. Porque se eu estiver aqui e meu filho ficar doente, eu quero ir pro hospital com meu filho, eu não quero vir trabalhar. Perfeito. Né? E aí também entra uma coisa muito política no meio. Que é o quê? Capitalismo versus socialismo. Então, se você está pensando no social, você já está contra o capital. Então, já é aquela coisa, mas o socialismo nunca funcionou em lugar nenhum. Por que você pensa... Então, calma aí, não é assim. A gente pode fazer os dois, né? Acho que isso é importante. É aí que tá, né? Uma coisa muito legal, acho que dessas grandes polaridades, assim... Uma coisa que essas novas teorias, né, falam a gente não vai resolver nenhuma nesse nível, a gente vai ter que subir de nível para conseguir integrar essas duas coisas, né? E aí falar isso hoje em dia assim, é muito complexo, né? Porque daí o que as pessoas estão dispostas a conversar, o que as pessoas estão dispostas a dialogar, mas é isso, né? A gente está num cenário de polaridades que ou é aqui ou é aqui. E a gente está querendo ir para o lugar de pegando o melhor dos dois mundos, né? Perfeito. É isso. Eu entendo. Algum problema maior, alguma coisa acima, a gente tem que olhar para baixo e falar que o capitalismo e o socialismo não era tão grande, né, igual a gente
olhava antigamente? Não só, todos os dois modelos vão ter coisas boas e coisas ruins, e coisas que a gente aprendeu, coisas que a gente testou, né? Eu acho que o que a gente tem na grande massa hoje, nesse modelo capitalista, a gente viu que ele estafou todas as reservas, né? E aí eu não sei nem falar sobre socialismo, assim, né? Que não é um lugar de estudo, mas eu tenho muitas críticas, né, ao modelo capitalista, assim, mas eu acho que é isso, né? A gente vai ter que integrar acho que não só duas, né, mas todas essas ideias, a gente vai conseguir fazer isso só na hora que a gente tiver, tipo, mezanino, assim, né? Os níveis de consciência é isso, assim, né? A hora que você estiver aqui em cima, aí você vai ter mais clareza. Mas eu acho que agora a gente tá no olho do furacão. É muita né? coisa acontecendo. E aí a gente não vai conseguir. Mas talvez daqui 15 anos, 20 anos, pensando nessa exponencialidade, assim, com que as coisas estão rodando, a gente vai ter respostas melhores, né, para as coisas que a gente tem agora. Perfeito. O que você falou agora me lembrou um exemplo que eu vi um cara falando, que ele diz que nós estamos em iminência de uma terceira guerra mundial. E ele diz que é certeza que vai acontecer em breve. E ele falou assim, a única coisa que nos livraria de um conflito desse tamanho é um conflito maior. Então a gente tem que ter um ataque alienígena, para ter que juntar russo, americano, israelense, todo mundo para lutar contra os caras, entendeu? Tipo um filme Independence Day da vida, que vai ter que falar, gente, deixa nossas tretas de lado, vamos matar o inimigo. Então, é isso, né? Tipo, capitalismo, socialismo, fica aquela coisa assim, né? Uma direita, esquerda, a favor de meritocracia, isso aqui, tal, dinheiro, outra... Calma, gente. Vamos juntar os dois e ver as coisas acontecerem, né? É muito legal. Muitas das coisas que você falou, eu já pensava, mas eu não sabia que tinha uma coluna a se preencher ali, dizendo que tem uma linha de estudo e de trabalho, assim, sabe? Muito interessante. Tem um cara que fala aí, esse cara da teoria integral, ele fala, olha, o desenvolvimento, né, e aí esse sistema, né, que eles desenvolveram chama dinâmica da espiral, que é justamente isso, né? A gente vai desenvolvendo, então toda hora a gente está ali, né, uma oitava acima ali, né? A gente tá, parece que são as mesmas coisas, mas é uma oitava acima. E aí ele falou isso, falou, a gente não sabe direito para onde vai. Inclusive, assim, nessa teoria é muito legal, porque daí fica um pêndulo, assim, né? Tem uma hora que a gente olha muito pro individual, depois volta pro coletivo. Individual, coletivo, sabe? Na pirâmide, assim, na espiral, né? Que é mais pra... Tem hora que pende mais pra cá, tem hora que pende mais pra cá. Mas, historicamente, dá pra ver, é muito legal. Vou mandar pra você, assim, que você vai achar muito fera. Mas o caminho nosso de evolução é pra cima, né? É conseguir sempre incluir, transcender esse lugar que a gente tá. Né? E aí essa ideia para mim do mezanino é sempre legal, tipo, olha, a gente não vai, sabe, quando a gente está tretando muito assim dentro da empresa, né, dentro do relacionamento, fala, olha, a gente tem uma frase do Einstein, né, que fala, a gente não vai resolver os problemas com o mesmo nível de mentalidade que os criou, né? Então a gente vai precisar dar um passinho na escada, assim, para a gente conseguir entender o que está rolando, né, para a gente conseguir evoluir. Mas eu acredito, eu boto fé, assim, enquanto sociedade, enquanto, né, natureza, enquanto seres humanos, assim, que a gente tá... Eu vejo muitos exemplos todos os dias, né? Eu vejo exemplos aqui em Poços, dos empreendedores, eu vejo essas empresas, eu vejo os bancos, né? Eu vejo esses movimentos, assim, de tipo... Para cada coisa ruim que você fala, putz, isso aqui não é possível. Eu tenho um projeto para falar, não, mas isso aqui é possível também, tá rolando. Né? Perfeito. Então, eu sou... Otimista. Eu sou otimista, né? Eu posso estar errada daqui para, né, pouco tempo eu vou descobrir talvez que eu esteja errada, mas eu sou muito otimista. E eu trabalho com desenvolvimento de pessoas e de empresas, então eu preciso acreditar que elas vão ser melhores. Quem mais, né? É isso. Muito legal essa pegada de acreditar, né? Porque também, assim, se você não acreditar, você não vai conseguir ajudar a pessoa não vai ter confiança, já começa um ciclo vicioso ali que não vai levar nada a lugar nenhum, né? Agora, Fran, vamos falar de projetos. Quais projetos? Você falou de várias coisas aqui que eu fiquei pensando, tenho muito a pensar sobre isso. Mas fala alguns projetos legais e que você está no meio, que você falou, eu vejo projeto tal, que pode nos dar esse calorzinho que você fala de esperança ainda na humanidade. Porque eu confesso que eu procuro algumas coisas, mas eu ainda vejo muito aquele projeto que é para inglês ver, sabe? Fotinha de marketing, essas coisas assim.
eu ainda não consigo ver muitas coisas legais de impacto. Conta algumas eu acho que tem coisas assim, tem coisas muito grandes e muito pequenas. Por exemplo, localmente aqui, né, eu acho que as organizações do terceiro setor fazem um trabalho muito legal. Eu tive na sexta-feira, né, eu fui num evento da Alcoa, encontrei lá o pessoal da Abaco, e aí as meninas contando. Então, assim, localmente eu acho que a Abaco é um grande exemplo, né, eles estão lá com um serviço do fortalecimento de vínculo, que tem a ver com as famílias, estão com serviço de contraturno escolar, que tem a ver com as crianças, estão com serviço de inclusão produtiva, que é para botar essa galera também para trabalhar e botar eles no mercado de trabalho. Aqui, outra instituição que eu sou muito próxima é o Instituto A, né, a gente fez vários projetos em parceria, assim. O Toninho é uma grande referência, a Associação Pós-Sustentável é uma grande referência, né? A Associação Pós-Sustentável tem muitas pessoas da academia hoje, então eles estão conversando nesse nível mesmo, assim, né, da academia também, mas olhando para as coisas da cidade. Acho que são esses projetos locais que eu estou lembrando, assim, de agora, mas se alguém quiser mais coisas mais específicas, tipo, Fran, eu queria saber de um projeto, sei lá, de meio ambiente que está em Poços, me manda lá no privado que eu posso ir direcionando. E aí eu acho que tem umas coisas mais globais, assim, né? Um movimento global que eu estou começando a acompanhar e quero trazer uma formação aqui para Poços são os IDGs, né? Os Inner Development Goals. Então, do mesmo jeito que a gente tem, né, os ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, eles começaram, era mais ou menos lá, né? Isso foi em 2015, eles estabeleceram esses novos 17 grandes objetivos. 2019, 2020, fala, cara, não estamos indo para lugar nenhum, como é que a gente vai fazer? Não estamos alcançando isso que a gente se propôs enquanto humanidade. E aí eles começaram a pensar o que está errado. Aí eles começaram a entender que o que está errado são as lideranças, né? Quem está tomando as decisões não está sendo assertivo, né? Não está contribuindo. E aí eles começaram a investigar, e aí baseado muito, né, na teoria U, nessas teorias que falam do desenvolvimento humano, né? E nesse desenvolvimento de lideranças, eles falaram que está faltando a gente formar esses líderes mais conscientes. E aí eles pegaram essas coisas que estão rolando nesse universo assim, de desenvolvimento mesmo, de lideranças, e fizeram, né, um movimento que chama Inner Development Goals, que é trabalhar, né, daí hoje eles fizeram um framework super legal, assim, de 5 grandes categorias. Então, para a gente trabalhar o ser, para trabalhar o pensar, o relacionar. São 5 grandes verbos, assim, e tem algumas habilidades específicas, né? Então, dentro de cada uma lá, por exemplo, esse do ser, né, a gente trabalha, tipo, essa bússola interna, que tem a ver com isso, tipo, o que faz sentido para mim, o que eu, né, enquanto pessoa, quero colocar no mundo. E aí, para cada verbo desse, né, para cada dimensão, tem algumas competências específicas, né? Então, o verbo lá do relacionar tem a ver com escutativa, sabe? Então, é um material muito legal, eu estou estudando. E aí, assim, nasceu lá nos países nórdicos, virou um movimento grande, assim, que chegou no Brasil também, assim, mais recente, que tem a ver com formação das pessoas, né? Que tem a gente está chamando de ODS 0, né? Então, a gente tem esses 17, mas para esses 17 a gente conseguir olhar para eles, a gente vai ter que mexer nessa pecinha que são as pessoas. Perfeito. Né? E aí esse é um movimento, por exemplo, que dá muita esperança, que dá muita gente joia, sabe, envolvida, é um trabalho mega colaborativo. Então eles estão com uma chamada aberta para que outras competências, além dessas 23, você acha que é importante. Interessantíssimo. Né? Então, um trabalho mundialmente, assim, que a gente pode contribuir lá em português, né? E depois isso vai virar um compilado grande. E aí é um movimento que eu tô acho que falar que eu tô engajada é muito forte, mas falar assim, eu tô conhecendo mais e tô acompanhando, assim, tô começando a ver. Eu vi que eles abriram um hub aqui em Santa Rita, né? A Joana, inclusive, né? Que tá com eles fizeram, tipo, abriram possibilidade de quem quer criar um hub, né, na sua cidade, começar a discutir sobre isso. Eu tava vendo lá esses hubs no Brasil, né? Eu vi que tinha esse pertinho aqui em Santa Rita. Olha que legal. Só pra cair. E aí quero até chegar junto com ela, né? Pra gente trocar mais uma figurinha e tal. Mas esse é o tipo de movimento, o movimento dos bancos éticos, o movimento do capitalismo consciente, o movimento das empresas que curam, né? Aqui no Brasil a gente tem uma certificação que chama Empresas Humanizadas, que está falando de empresa e de gestão e olhando para as pessoas. Tem as empresas B, né, que são negócios de impacto, que a proposta do sistema B, que é um sistema internacional, não existe planeta B.
A gente precisa criar, a gente precisa cuidar desse que a gente tem. É isso aqui mesmo. E aí são empresas que estão olhando, né, para tipo 5 aspectos. Então tem ESG, aí tem algumas outras questões lá. Então, tipo assim, são movimentos globais, né? Então, além dessa troca local, né, com coisas daqui, assim, muito próximas, esses movimentos globais são muito legais, né? E estão rolando, tá rolando todo dia, né? Aí tem uma COP daquele tamanho, que tem um monte de coisa política, mas que também tem um monte de coisa de ativistas, né, de coisas que estão rolando lá. Então, eu sou otimista por causa disso, assim, né? Acho que nas minhas redes e pelo conteúdo que eu consumo, eu recebo muitas coisas que estão rolando de impacto positivo, né? E aí me dá esse... Não tira toda a minha vontade, às vezes eu chego na terapia e falo assim, eu acho que não vai dar tempo. Mas na maioria das vezes, assim, eu fico otimista. E eu não vou parar de fazer o que eu estou fazendo, mesmo nessa escala menor. Né? Não vou parar, vou continuar fazendo. Então, essas coisas me deixam otimistas. Mas se alguém quiser alguma coisa mais específica, tipo assim, sei lá, fala um projeto trabalha com gênero. O Maria Cinderela, aqui em Poços, por exemplo, trabalha com formação das meninas, né? Meninas e mulheres para o mercado de trabalho, para a convivência, né? Apoia mulheres em situação de vulnerabilidade social, por exemplo, em várias áreas, né? Área de saúde, área de educação. Então, assim, se alguém quiser alguma coisa mais específica, pode me mandar, né? Se for empresário que estiver ouvindo e falar, nossa, eu gostaria de contribuir com alguma causa, mas a minha causa eu queria, sei lá, trabalhar com energia sustentável, né? Tem projetos para indicar, então se for específico, assim, tanto para quem estiver ouvindo, quem quiser mais informações, pode me mandar lá no privado que eu direciono, eu faço as pontes. A ponte. Tem uma coisa que você faz muito bem, é a ponte. Sempre tem algum contato para, vai ali, fala aqui. Isso aí é muito bom. E você falou uma coisa legal de se tem gente que quer ajudar numa coisa específica. Porque tem gente que tem uma predisposição a ajudar em determinadas pautas que lhes são mais comuns, não sei se essa é a palavra, ou tem uma afinidade maior. E tudo bem também, né? Tudo ótimo, né? Eu acho que, inclusive, faz muito sentido, né? Tanto para o propósito daquele empreendedor, daquele empresário, né? Ele fala, olha, sei lá, quando eu era jovem, eu recebi uma bolsa de estudos e ter tido essa oportunidade de educação mudou minha vida. Eu quero contribuir com um projeto de educação. E aí eu acho que a Guarda-Chuva é um ótimo lugar, né, para olhar para quais outras organizações, né? Ou às vezes com o próprio core, o próprio propósito da empresa, né? Aqui na Excelência a gente trabalha com, sei lá, tecnologia pra gente é um pilar fundamental. A gente quer apoiar projetos que conversem com tecnologia, né? Sim. E tá tudo bem, eu acho que quanto mais faz sentido, né? Melhor, ou para o empresário enquanto liderança, ou para a empresa, né? A gente tem empresas, por exemplo, que a gente ajudou eles a olharem para os ODS, quais daqueles faziam mais sentido. E aí vamos redirecionar esse esforço, né, da empresa para aqueles ODS. Perfeito. Para a gente fez o sentido aqui, o de erradicação da pobreza, o de 10, né, de desigualdades aqui, e o 5 de gênero. Então vamos pensar em projetos disso, né? Então, sabe, a empresa enquanto funcionários, o que fazia sentido para eles, né, dos desafios que a empresa poderia contribuir, e é uma empresa lá da área ambiental, né, que trabalha com questões ambientais. Não necessariamente a gente queria fazer isso, né? Tudo bem, né? Os funcionários votaram, escolheram outros, então vamos para essa linha, que daí vai fazer sentido para as pessoas, né? Vai fazer sentido vai querer, vai criar esse pertencimento, né? Vai criar esse engajamento das pessoas para aquelas causas, e aí tá tudo bem. Eu acho que ter esse direcionamento tá tudo bem. E tem gente que fala, eu quero ajudar, não sei como, procura gente também, né? Que a gente sabe como. A gente tem muitos comos, inclusive na própria Guarda-Chuva. Braço faltando nunca falta, nunca é demais, né? Braço sobrando nunca é demais. Então quer vir, vai lá e... Então, assim, se tem alguma coisa que quer ajudar, não sabe o que é, vai na Guarda-Chuva. Se já tem alguma coisa que tem em mente, vai lá também. E se tem alguma ideia, alguma... Porque às vezes, né, é bom a gente falar, Fran, que as coisas sempre começam numa ideia, né? E às vezes pode parecer a ideia mais simples, que nem você falou da moça que começaram na pandemia, da cesta básica, e agora o projeto explodiu. Então, assim, às vezes uma ideia que você acha que é simples pode se transformar num negócio gigantesco se tiver o apoio correto ali, né? Então, não deixa a ideia morrer sem antes dar uma
pesquisada, né? Trocar uma ideia ali. Eu acho que é muito por aí, assim, sabe? Eu lembro quando eu fui começar a empresa, eu tive a ideia e eu joguei essa ideia no ar para muita gente. Alguns falaram, nossa, mas eu não sei se vai dar certo e tal, mas muita gente falou assim, legal, né, usando essa ideia que você quer e tal. Então, coloca a ideia para fora, né, coloca para pessoas validarem, avaliarem aí com você. Eu acho que fazendo isso facilita muito, né. Eu lembro de vários projetos que vocês já ajudaram. Tinha as meninas do óleo também, né? Isso, pessoal da Coopergore. A Coopergore é um negócio de impacto, né? Então, é uma cooperativa liderada e conduzida, né? Quem faz a gestão, todos os processos são mulheres, né? Que não tinham renda até antes da cooperativa e aí hoje, além de todo esse trabalho, né? Do campo social, assim, por conta dessa questão das mulheres e estarem gerindo o próprio negócio, o negócio deles, né, o coração do negócio deles é coleta de óleo usado, né, coleta de óleo de cozinha, assim. Perfeito. Então, e porque esse óleo, né, se a gente joga na pia, não se a gente descarta jogar correto, né, se a gente faz esse descarte, né, errado ali, ele prejudica litros e toneladas de litros de água, assim. Então, é um trabalho, né, que tem um coração ali que é puramente ambiental, né, que resolve um problema. Mas, além disso, né, tem esse aspecto da gestão, da governança, que é gerido por mulheres. Então, agrega muito valor, né? Sim. E aí, se alguém fala para você assim, olha... E aí, o mais legal é isso, né? A Coopergore, inclusive, eles recebem de doação, mas eles também compram. Então, por exemplo, tem empresas aqui em Poços, né, hotéis, restaurantes, escolas, nas escolas principalmente, né, eles compram os óleos, então as crianças fazem a campanha de arrecadação, porque é uma cooperativa e gira dinheiro, porque eles vendem isso, né, hoje eles têm um processo de refinamento, né, desse já óleo, estão nesse nível? Já estão nesse nível. Que legal, elas olha. refinam aqui em Poços, vendem, né, o extrato, aquelas coisas de comida, vem uma outra empresa que faz ração de cachorro, sabe? É tipo assim, é um mega negócio de impacto. Caramba, né? cresceram bastante. Cresceram muito, assim. Eu lembro início, assim, quando vocês começaram a ajudá-las e tal, e eu fui em palestra delas, ainda era um momento de muita conscientização, né? Sei lá, tem 10 anos isso, e a gente via elas falando da importância de separar o óleo, né? E muito legal já ver que o projeto está desse tamanho, né? É um projeto que está enorme hoje, assim, né? E é uma referência para outras cidades, né? Hoje elas fazem já serviços intermunicipais, então eu sei que elas recolhem óleo em escolas lá em Boteiros, então elas montam as campanhas, assim, a galera vai juntando durante um tempo, e de tempos em tempos elas vão lá. Aí compra da escola, né? Esse dinheiro vai pro caixinho da escola para fazer as festas, para fazer as coisas das crianças. Então, assim, tá movimentando dinheiro, né? Sim. Tá movimentando dinheiro e causando impacto positivo, melhor dos mundos. A escola ganha dinheiro, não polui o meio ambiente e ainda faz um trabalho de conscientizar as crianças e ainda coloca todo mundo para trabalhar numa gamificação ali de gente, vamos juntar isso aqui para... amarra todas as pontas, né? Todas isso que é o bonito pontas. do impacto social, assim, desses negócios de impacto, que eles conseguem ir dando check, assim, né? Tipo, isso aqui dá pra costurar aqui. Tem um negócio de impacto que eu gosto muito, que é a Badu Design, né? Que é uma loja lá em Curitiba. É uma cooperativa, é uma associação, não, né? Eu acho que eles têm um modelo de negócio, de segundo setor, que eles recolhem coisas o que eles utilizam para fazer as bolsas e tal, são das indústrias automobilísticas. Então, por exemplo, eles têm uma bolsa lá feita de cinto de carro da Renault e da não sei quem outra empresa que tem lá, e que eles aproveitam todo esse material que ia ser descartado, fazem umas bolsas maior paquita, assim, super chique, uma qualidade de design assim, absurda. Eles empregam mulheres em situação de violência, né, mulheres mães de autistas, que aprendem lá o design, cria as bolsas, e aí não é uma bolsa que a gente vende por R$15, sabe, essas coisas, não é uma bolsa que é R$10, é uma bolsa que é R$200, uma bolsa que é R$400, porque, tipo, tem muito valor agregado, tá ajudando o meio ambiente, tá contribuindo para essas mulheres, é um design absurdo, assim, que não perde nada para esses grandes designs da moda, sabe, então eu acho que é a gente repensar o social, assim, né, o que a gente tem de social na cabeça, no imaginário, coitadinho, pobrezinho, tal, a gente tem que começar a desmistificar isso e falar, olha, é um mega produto de uma mega qualidade, de uma mega eficiência, de um design muito bonito, arrojado, sabe? Que você vai ter muito orgulho. Eu tenho uma bolsa, não tô com ela aqui hoje, né? Mas que é uma bolsa de cinto de carro, uma bolsa linda, assim.
Então, sabe, a gente também precisa entender, né, que o setor do impacto também evoluiu, assim como todas as outras coisas, né? Sim. E aí a gente precisa acompanhar isso e ajudar essas empresas, né? Dar preferência para comprar dessas empresas, tudo isso faz Sem parte. dúvidas. É porque você falou dos produtos bons, essas coisas assim. É que no início dos anos 90, eu falo que os anos 90 foi a perdição do planeta. Fizeram tudo errado, né? Então, os anos 90 a gente tinha umas coisas de reciclagem que era muito ruim, né? Umas coisas com latinha, né? E começou a garrafa PET, achou que a garrafa PET ia salvar o planeta. E aí, os anos 90 acabaram com o que a gente tem hoje, né? E naquela época, o significado de reciclagem era coisa ruim, né? Tipo, você não tinha produtos bons, bem feitos, bem reaproveitados, né? Hoje, realmente, se você pegar, como você falou, uma bolsa dessa e colocar perto de uma de marca, talvez você não saiba distinguir de que isso veio, né? Então, acho que é legal a gente mostrar isso e falar, olha aqui, gente, a gente está falando de coisa de qualidade, né? Isso. E até porque a gente não sabe também se as coisas de marca não têm essa origem hoje em dia. Até porque tem muita marca que a gente não faz ideia do material que eles usam. Então, às vezes vem de coisa reciclada, às vezes vem de... Então, não sabemos muito bem, né, do que as coisas são feitas. Mas muito legal, Fran. Muitas coisas novas, né, nesse campo do impacto. Nossa, muito bom. Eu fiz várias ligações aqui, várias sinapses aconteceram aqui para entender. Eu preciso meditar sobre tudo que a gente falou aqui hoje, que tem muita coisa legal, muita coisa interessante. Sempre bom quando a gente conversa, que você traz novidades, você está sempre à frente do nosso tempo, sempre pensando em coisas que a gente não faz nem ideia. Então é muito legal isso. Fico feliz demais e ainda a gente poder estar gravando e transmitindo isso tudo para todo mundo, porque eu fico feliz se as pessoas entenderem que o recado desse episódio é que social não é dar um leite e uma cesta básica, né? Eu acho que se as pessoas entenderem, com tudo isso que a gente falou aqui, que ela pode fazer a parte dela social, apoiando uma empresa que faz a parte dela. Dá pra gente contribuir com o negócio de impacto sendo consumidor, né? Eu prefiro comprar essa bolsa aqui da Badu do que comprar essa bolsa, sei lá, da Zara. Sabe? Que tem outras questões de 500 processos que a gente não sabe a origem. Então, assim, a hora que você coloca, às vezes, assim, o jeito mais simples, né, de contribuir com o impacto é na hora de consumir. Né? Eu vou consumir desse empreendedor local, né, que planta lá os alfacinhos dele, ou eu vou comprar lá tudo embalado, tal. Sabe, às vezes nas pequenas escolhas a gente está optando. Já está ajudando. Né? Tá ajudando. Então, já está tendo um impacto social, né? Já está fazendo esse ciclo girar cada vez mais forte. E essas coisas viciadas, industrializadas e já ficando sem essa relevância, né? Exato. Eu tenho aprendido isso até por causa de alimentação, né? Parte de açúcar, né? Por causa do meu diabetes. Então, eu tenho ficado mais de olho nisso. Então, de desembalar menos e descascar mais, né, Luiz? Exato. E é difícil fazer isso, hein? Olha, é difícil. Eu vou falar que é um processo que a gente... A nossa era milênio é muito capitalistinha, né? A gente é muito McDonald's, muito biscoito, bolacha, essas coisas. E a gente... É difícil. Mas a gente vai chegar lá. E agora você me falando tudo isso, eu fico mais animado com o futuro. Porque eu tenho visto muita notícia ruim, sabe? Mas dessas... intenções de empresas que estão fazendo essas coisas acontecerem, movimentos que nem bancos éticos, você falou aí, outros movimentos de pessoas que já estão pensando de maneira diferente, né? Eu acho que já dá um ânimo maior de fazer as coisas acontecerem, sabe? Obrigado mesmo pela conversa, viu? Bom, que bom. Fico feliz de ter ativado vários pontos aí de meditação. Se quiser conversar mais sobre alguma coisa específica, né? Vamos conversar mais. Se alguém, né, que está ouvindo aí quiser conversar, esclarecer, né? Também fico super à disposição. Adorei estar aqui, né? Porque é muito legal. Acho que são aqueles pontos assim que a gente para conversar sobre isso, que a gente está estudando, está aprendendo, está vivendo, que refortalece até a gente mesmo, assim, né? Você fala, dúvidas. É para isso mesmo, tá vendo? O que eu tô falando não
Tem que chegar para mais pessoas. Chega a ser uma terapia. Foi muito gostoso mesmo estar aqui com você, né? Te rever todo mundo aqui. É verdade, fazia um tempinho já, hein? Fazia um tempo. Mas fiquei muito feliz, né, de compartilhar aí. Tomara que seja bom e proveitoso para quem for ouvir também. Boa. Aproveita e deixa um recado final para a galera aí. Fica à vontade, não vou nem... É muito legal, gente. Eu tô muito feliz, né, de estar participando aqui hoje. E eu acho que o recado é esse, assim, né? Eu acho que a gente tem muitos... Acho que o nosso grande desafio na Guarda-Chuva é fazer esse despertar das pessoas para as coisas, para esse universo do impacto social, né? Seja atuando como empreendedor, liderando um negócio, seja como consumidor, né? Escolhendo que o seu dinheiro vai nutrir, né? Então, acho que são muitas possibilidades da gente impulsionar e potencializar esse outro mundo que também está rolando, né? Que é o mundo que as coisas dão certo, que é o mundo que as coisas estão integradas, estão se refinando, né? São teorias, estudos, e movimentos e trabalhos, né? Que eu vejo todos os dias de que a gente tem sim coisas para olhar de uma forma muito positiva, né? Tem um livro que chama A Era do Impacto, que é de um cara do Brasil, né, que fez o James Marins, que é para contar essa história do empreendedorismo social, mas tem uma parte do livro que ele vem contando os avanços, né? Se a gente olha para 5 anos, parece que não é tanta coisa, mas se a gente olha, né, menos de 300 anos atrás, estava tudo bem a gente ter escravos, né? Então, olha quanto a gente já evoluiu enquanto nível de consciência, assim, né? Se a gente der uns passos maiores, a gente vai ver que a gente está num caminho bom, sim. Então, acho que o meu recado é esse, assim, né? Que a gente tenha pés no chão, né? Para entender essa complexidade, mas que a gente seja otimista. E mais que ser otimista, né? Num discurso, é a gente botar a nossa prática a favor dessas coisas que dão resultados positivos, né? Se você é empresário, tem caminhos para você impactar positivamente. Se você é consumidor, tem caminhos. Se você é empreendedor, tem caminhos. Se você é um empreendedor social, tem caminhos. Então, acho que o recado é esse, assim, né? Existem maneiras de contribuir com o ecossistema de impacto positivo. É melhor a gente estar nesse caminho do que no outro que não traz retornos positivos para ninguém e só destrói. Então, vamos ser regenerativos, né? É isso. Muito obrigada. Perfeito. Essa palavra regenerativo ficou na minha cabeça. Preciso pensar sobre isso. Porque uma das coisas que eu já pensei é o impacto do meu livro, você acredita? Porque eu lancei um livro. Saíram 2 edições e eu estou preparando a 3ª. Mas eu sempre penso assim, eu já planejei que eu vou fazer um marca-página daquele papel semente, sabe, que eu acho legal. Mas eu ainda não tenho certeza se a pessoa que comprar do lado de lá vai plantar. Mas eu quero, de alguma maneira, não só compensar as árvores que custaram ali, que foram derrubadas para fazer o meu livro, mas eu sempre pensei assim, não, eu quero alguma coisinha a mais. E aí você falou da palavra regenerativa e agora isso vai ficar na minha cabeça até eu achar alguma solução. Eu não vou dormir enquanto não chegar em alguma coisa regenerativa para esse meu livro. Já tô com a cabeça a 1 milhão aqui. Muito bom. Que bom. Tá vendo? Deixa suas redes sociais aí pra galera, como que eles acham legal. Vocês? Eu tô nas redes sociais, né? O meu @ pessoal é o Fran L. Fernandes, então no Instagram, Facebook, LinkedIn. E o da Guarda-Chuva é a Guarda-Chuva, né? Tudo junto, tudo minúsculo, assim. Também em todas as redes sociais, né? Então, Instagram e LinkedIn, onde no Instagram a gente é mais ativo e no LinkedIn, né, a gente vai começar um outro trabalho lá. Mas o nosso site também, né, aguardachuva.org, tem as informações, tem esses cursos que a gente vai colocar no site agora também, nos nossos canais. Então a gente começa agora uma nova leva de cursos também online, né, para qualquer pessoa do Brasil inteiro aí, né, de onde fala português, conseguir acessar esses nossos cursos. Mas então procurem lá a Guarda-Chuva. Então conto com todo mundo que está ouvindo também para ir lá fortalecer o nosso trabalho, né, conhecer um pouquinho mais, se tiver ideias, né, se quiser fazer novas pontes, novas conexões, é só entrar em contato com a gente. Isso aí, quando lançar os cursos, volta aqui que a gente vai divulgar tudo, hein? Muito bom. Vamos falar aí para a galera, mostrar as opções, mostrar tudo direitinho, para a galera se capacitar. Eu faço questão, já pode contar com a gente que a gente vai ajudar a fazer essa ponte, né? Bom. Porque a gente tem uma área empresarial que não sei se a pessoa está tão informada do que a gente está falando aqui hoje. Para muitos vai ser muita novidade, tenho certeza. Do mesmo jeito que muitas coisas que você falou para mim foi. Então é legal fazer essa ponte, né? As pessoas verem e falarem, nossa, olha que interessante isso.
Então, cursos também são bem-vindos e a gente vai com certeza falar. Muito bom, Luiz. Muito bom mesmo estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Imagina, brigadão você. Tamo junto. É nóis. Gente, e vou finalizar por hoje aqui, falando aquele recado de sempre. Curte, comenta aqui o que você achou aqui embaixo. Acho que isso é importante. E curte ou like ou dislike. O que não pode é não fazer nada. Não deixe de fazer alguma coisa. Se você vier até aqui e não fizer nada, aí vai ficar ruim. Ou curte ou descurte. Comenta aqui pra gente saber o que você achou. E se tem algum assunto que você acha legal, que a gente deve trazer aqui, ou alguma pessoa, algum assunto legal, comenta aqui também e a gente vai com certeza ouvir vocês. E mais uma vez, obrigado, Fran. Foi muito legal mesmo. Minha cabeça já está 1 milhão aqui, cheia das ideias. A gente tem muito o que conversar. Muito bom. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.